Capítulo 361 Personagens em falta. Derrotar o Guardião de nível 2 significava, naturalmente, que eles receberiam a bênção de um Guardião de nível 2. Os membros da guilda online comemoraram no chat da guilda. Blue River era um dos jogadores que havia participado do desafio Guardião. Ao ver a grande comemoração no chat da guilda feliz, ele sentiu uma enorme sensação de realização. Fazia muito tempo que não sentia tal emoção na guilda Blue Brook. Lá, ele se sentia como se estivesse apenas trabalhando. O número de novos membros na guilda e a satisfação deles eram como relatórios de desempenho. Ele não compartilhava alegrias tão simples com os novos membros há muito tempo. Ele sempre andava com os melhores jogadores e lutava por recordes de masmorra com um bando de veteranos todos os dias. Para esses veteranos, a diversão nos jogos havia se tornado monótona. Bom trabalho a todos, disse o Lord Gind e enchiu a todos que participaram do desafio Guardião. Todos responderam educadamente. Alguns deles poderiam ser espiões de outras guildas. Blue River pensou em silêncio. Mesmo sem ter acessado sua conta Blue River com frequência nos últimos 5 dias, ele ainda sabia o que estava acontecendo na guilda Blue Brook. Havia outros membros da guilda ao seu lado. Eles não entendiam o que Blue River estava fazendo, mas também não lhe fizeram perguntas. Nada de muito relevante aconteceu durante esses 5 dias. Deveriam enviar mais espiões para a guilda Rap? Chan Jinping havia resolvido o problema pessoalmente. Ninguém, porém, correu para perguntar a Blue River. Quanto ao personagem que Blue River interpretava, sua posição na guilda Rap era muito alta. Além do extremamente famoso Lord Grim, ele era certamente o segundo personagem mais reconhecido da guilda. Blue River administrava a guilda de forma organizada e eficiente. Seja para subir de nível no mundo aberto, para explorar masmorras ou para realizar missões, a guilda feliz já sentia os efeitos de sua gestão. Até mesmo a Blue River estava tendo dificuldades para se adaptar ao rápido desenvolvimento da guild app. A cada vez que subiam de nível, mais 100 jogadores entravam imediatamente. A fama das guildas apoiadas por clubes veio de jogadores veteranos que adoravam o cenário competitivo de Glory. Eles apoiavam seus times e jogadores e, naturalmente, apoiariam sua guilda. As guildas apoiadas por clubes ainda tinham que seguir as regras do jogo, mas na realidade, em locais de encontro para jogadores veteranos, como o Domínio Celestial, existiam filiais da guilda Riacho Azul. Obviamente, esses membros também eram fãs da equipe Blue Rain. No jogo, era uma maneira muito conveniente de reunir os fãs. A coesão deles dependia da existência da equipe, enquanto os benefícios das guildas não eram necessários. Quanto à Guilda Feliz, ela ainda era uma guilda normal. Mesmo que seu líder fosse, na verdade, o deus Yekil, essa verdade ainda não havia sido revelada. E, na realidade, no novo servidor, sua identidade seria apenas a mesma dos clubes. Seu nome não se provaria muito útil. Os novos jogadores tinham acabado de experimentar Glory. Times, jogadores profissionais. Eles tinham acabado de começar a entendê-los, então levaria um tempo para que se interessassem. O motivo pelo qual a Guild App conseguiu se expandir tão rapidamente foi inteiramente devido à fama de Lord Gion, que veio de sua vitória esmagadora sobre as principais guildas. No entanto, a coesão proporcionada por esse tipo de fama não se comparava à lealdade dos fãs da equipe. Mesmo para uma guilda criada por um jogador famoso, a Blue River não estava muito otimista quanto a uma expansão desenfreada. Ele havia planejado inicialmente lembrar Lord Grimm, mas depois que a guilda atingiu o nível 10, percebeu que o número de jogadores que se juntavam havia diminuído. No nível 12, após a entrada do último grupo de jogadores, Blue River viu que a guilda havia encerrado o acesso a novos pedidos de ingresso. Blue River bateu na cabeça dele. Ele não precisava que esse tipo de coisa fosse lembrada por ele. Algumas das tarefas administrativas lhe foram atribuídas simplesmente porque Lord Gui não tinha muito tempo disponível. Mas, como era de se esperar, esse deus com 10 anos de experiência não cometeu tal erro na definição dos rumos gerais da guilda. Os 5 dias já haviam se passado. Ele não podia ficar com a guilda Rap, ou talvez devesse. Enquanto Blue River pensava nisso, recebeu repentinamente uma mensagem. Véu Azul. A mensagem era de Lord Grimm. Sou mais novo que você. Blue River tossiu sangue. A idade de Yekio era notória. Ele não era tão velho quanto ele, então porque o chamavam de Véu Azul. Ó, Pequeno Azul. A mensagem retornou com uma mudança no nome. Mesmo assim, Rio Azul ainda achou estranho. Ele suportou, porém, e não discutiu. Deixe-me apresentar esses caras a você. Ishil deu a Blue River os nomes de 7 campos, lua adormecida, água flutuante, nuvens do pôr do sol e seus 4 amigos que eles trouxeram da guilda da lua cheia. Para que serve isso? Perguntou Blue River. Esses caras não são jogadores novatos.
Mas o nível deles não é muito alto, o que significa que eles podem jogar junto com os jogadores novatos. Como você acha que eles deveriam ser organizados? Respondeu Yeshio. Eu, eu ainda tenho muita coisa para fazer na guilda Bluebrook. Mesmo que não estivesse acontecendo muita coisa na guilda Bluebrook ultimamente, como esse velho pude simplesmente chamá-lo assim, sem mais nem menos. Ele ainda era um espião. Um espião. Ah, então você pode fazer isso depois que terminar essas coisas, respondeu Ishio. Blue River quase caiu da cadeira. Ele não sabia como responder quando a outra pessoa insistiu. Sugiro que você use dois computadores com duas contas abertas. O que acha? Seria muito difícil. Além de reticências, Blue River não sabia o que dizer. Várias notificações do sistema apareceram. Blue River as abriu para verificar. Eram 8. Os 8 jogadores a quem Ishio se referiu queriam adicioná-lo como amigo. Ishio havia claramente pedido que o cumprimentassem. Blue River não teve outra opção senão aceitá-los. Eram todos jogadores veteranos, então sabiam o que precisavam fazer. Depois de cumprimentá-los, foram direto ao assunto principal. Blue River havia administrado a guilda nos últimos 5 dias, então ninguém sabia melhor do que ele o que fazer com esses 8 jogadores veteranos. Depois de se informar sobre seus horários, ele rapidamente os designou para uma posição adequada. Quanto à importância desses 8 jogadores, Blue River e Ishio sabiam que eles eram iguais a eles. Basicamente, eram babás dos novatos. Se a guilda fosse um pouco menor, qualquer um serviria. Mas com o crescimento exponencial da guilda feliz, Blue River teve que se esforçar muito sozinho. Agora que havia outros 8 com níveis adequados, Blue River se sentia muito gato por eles. Eles não podem ser os únicos jogadores antigos que entraram, certo? Blue River percebeu que Ishio estava pensando. Quando a guilda chegou ao nível 10, ele parou de adicionar jogadores, mas também não encerrou os pedidos de entrada. Com isso, Blue River entendeu que Ishio estava se preparando para aceitar os jogadores que haviam deixado suas outras guildas. O novo grupo de jogadores claramente tinha níveis mais altos do que os outros membros da guilda. Ao percorrer a lista de nomes, Blue River reconheceu alguns. Eles eram originalmente da guilda Bluebrook e haviam migrado para a guilda Feliz. Blue River não sabia o que sentir em relação a esses jogadores. Sim, deve haver bastante. Você pode ir descobrindo aos poucos, respondeu Ishio. Diante de alguém que pede a outro para trabalhar, mas que na verdade não trabalha, Blue River não conseguia se sentir feliz. Vocês pretendem competir pelos recordes das masmorras. Blue River mudou de assunto. Na verdade, esse era o motivo pelo qual as guildas mais poderosas eram hostis à Guilda Feliz. Do ponto de vista do bom senso, a Guilda Feliz não tinha motivos para não competir pelos recordes das masmorras. Mas, depois de administrar a guilda por tanto tempo, ele descobriu que a Guilda Feliz não tinha as condições necessárias para competir por esses recordes. Nível. Esse era o principal problema deles. Em toda a guilda, apenas Love Lim, Cleansing Mist e Soft Mist tinham níveis comparáveis aos dos jogadores de elite das melhores guildas. Eles conseguiam competir com as melhores guildas nas principais masmorras do 10º servidor. Mas, além deles, não havia uma quarta pessoa. Love Lim originalmente possuía a habilidade Stemmed Boom Invasion, mas, no momento, seu nível está muito abaixo do ideal. Quanto ao Ghostblade, ou Inchash, Blue River não conseguiu encontrá-lo na lista de nomes da guilda. Por mais habilidoso que o deus Ikil fosse, com apenas 3 jogadores, era impossível competirem pelos recordes de masmorra. E não havia como encontrarem contas desse nível no novo servidor. Blue River sabia até quantos jogadores estavam nesse nível, 99. Naquela época, havia 99 jogadores cooperando em Sin City. Além disso, Blue River poderia até anotar o nome de todos os 99 jogadores se tivesse tempo suficiente. Eram todos elites das melhores guildas. Esses jogadores definitivamente não ajudariam a guilda rap. Não há jogadores suficientes que atendam às condições necessárias. Nosso nível não é alto o suficiente. A resposta de Ishio revelou esse problema. Será que a guilda Bluebrook poderia me emprestar 2 contas? Perguntou Ishio. Nem pense nisso. Ser babá na guilda rap já era estranho o suficiente. Ele realmente não tinha como explicar por que o deixavam usar 2 contas. Seus amigos da guilda Bluebrook achavam que ele era apenas viciado em ser espião e não faziam ideia do que ele estava aprontando. Essa conta da Blue River não está ativa nos últimos dias, certo? Perguntou Ishio. Sim, não aconteceu. Que desperdício. Que tal eu usar? Passe F asterisco D. Essa é a conta do líder da guilda. Conta do líder da guilda. E o azul não aguentava mais. No passado, ele sempre levara em consideração a identidade profissional de Deus Ikkyu, então seu tom era respeitoso.
Mas quanto mais ele entrava em contato com ele, mais sentia que não havia motivo para respeito. Realmente não há motivo para respeitá-lo. Depois que Blue River gritou com o deus, ele de repente se sentiu muito bem. Capítulo 362. Ainda mais um Tuque. No 10º servidor, o nível máximo que os jogadores podiam alcançar era o nível 42. Havia diferenças de experiência dentro desse grupo, mas não eram muito significativas. O principal motivo para a vantagem de nível era a aliança com Yishio no evento de Natal. Yishio, Sumo Shing e Tandhou poderiam ser considerados alguns dos melhores jogadores do servidor. Mas, como não podiam ficar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, como os personagens das guildas mais fortes, estavam entre os piores e atualmente estão apenas no nível 41. A conta do líder da guilda Blue River também estava entre esses jogadores de elite. O nível dessa conta era excepcional, mas, como não havia sido usada por 5 dias, foi imediatamente ultrapassada pelos outros personagens de elite. A menção dirigiu a essa conta serviu de lembrete para Blue River. Como ele não acessava sua conta principal há 5 dias, o nível de seu personagem não havia mudado muito. Embora o líder da guilda não precisasse necessariamente ser o de nível mais alto, os níveis ainda eram um símbolo mais direto do status de alguém no jogo. Ter um nível mais alto como líder da guilda dava mais peso às suas palavras. A conta de Blue River ainda estava no topo da guilda, mas se ele continuasse a negligenciá-la, isso logo mudaria. Preciso voltar à guilda Bluebrook para dar uma olhada, pensou Blue River. Ele enviou uma mensagem a Lord Grimm e rapidamente saiu de sua conta Peerless Loops. Num piscar de olhos, ele entrou novamente com sua conta Blue River. Que rápido! Eu nem tinha terminado de falar ainda. Lord Grimm correu atrás dele. O que mais tem? Perguntou Blue River. Assim que entrou no jogo, recebeu várias saudações. Espionagem era um assunto muito secreto na guilda, então poucos jogadores sabiam que Blue River estava usando aparência inigualável para se infiltrar na guilda feliz. A maioria dos membros da guilda achava que algo tinha acontecido com ele nos últimos dias. Ao verem Blue River retornar repentinamente, perguntaram-me rapidamente se algo havia acontecido, o que o deixou muito comovido. Bluebrook Guild ainda era seu lar, com tantos amigos e lembranças. Blue River respondeu a todos com um toque de emoção. Ishio enviou-me mais uma mensagem. Dentre aqueles que estão no topo da hierarquia, você acha que há algum que possa ser descoberto? De jeito nenhum, disse Blue River com firmeza sem olhar para a classificação. Esses personagens eram definitivamente leais às suas guildas. Como personagens tão cuidadosamente construídos poderiam ser afastados tão facilmente? Nenhum sequer, perguntou Ishio. Inicialmente, Blue River estava muito confiante, mas a pergunta de Ishio o fez hesitar. Nada era absoluto. Ele não entendia as outras guildas tão bem quanto a sua. Como poderia ter certeza de que os outros não pensariam da mesma forma? Talvez você não tenha tanta certeza sobre outras guildas, então vá verificar as da sua guilda, disse Ishio. Puta merda, você sabe que eles são da nossa guilda Blue Brook, respondeu Blue River com um emoticon de um rosto desmoronando. Se eles não estiverem realmente dispostos, não adianta forçá-los, respondeu Ishio. Quem não tem coração? Respondeu Blue River, mas sentia-se um pouco inseguro, porque nos últimos dias seu coração realmente não estava presente. Mas, depois de entrar em sua conta Blue River e receber a atenção de todos em sua guilda, ele ainda sentia que pertencia à guilda Blue Brook. É apenas uma analogia, respondeu Ishio. Mesmo que o jogador não esteja tão interessado, o personagem ainda vai ficar. A Blue River não estava mentindo. Todos esses personagens estavam sendo evoluídos usando os recursos da guilda, com a participação de até 3 jogadores. O personagem era considerado propriedade da guilda, ninguém podia simplesmente tirá-lo de lá quando quisesse. Não há nenhuma exceção. Ishio perguntou novamente. Blue River hesitou mais uma vez, pois ao consultar a lista de membros de sua guilda, descobriu que realmente havia uma exceção na guilda Blue Brew. 1000 criações. Esse cara adorava farmar e era o único que tinha upado o próprio personagem. A guilda não dava muita ajuda para ele. No entanto, a habilidade dele no jogo era realmente excepcional, então sempre que acontecia alguma atividade importante, a Thousand Creations geralmente ia junto. Para a missão de Natal, 1000 criações o havia convocado especialmente, então ele subiu de nível freneticamente. Depois disso, continuou com seu estilo de jogo. Sua velocidade de evolução não se comparava à dos personagens que podiam jogar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ele ainda estava entre os melhores. Eu sei como vocês, guildas, treinam seus personagens de elite.
Mas como o Glory exige o uso de um cartão de conta para fazer login, há um limite para o método de subir de nível. Não deve haver muitos personagens que possam ser evoluídos dessa forma. Pelo que parece, os de nível mais alto certamente estão sendo evoluídos acima, mas os que estão quase lá provavelmente estão evoluindo por conta própria, não é? Disse Ishio. Blue River se sentiu impotente diante da mensagem de Ishio, pois sua análise estava completamente correta. Por exemplo, observando a classificação por níveis, Blue River havia sido rebaixado por não jogar há 5 dias. Já Thousand Creations, que estava sendo upado por apenas uma pessoa, estava à beira do abismo. Então, a partir da classificação geral, você pode testar começando de baixo para cima, disse Ishio. Como você vai testá-los? Perguntou Blue River, sem conseguir conter a curiosidade. Mesmo que a decisão de Ishio fizesse sentido, ele ainda considerava que havia jogadores qualificados para levar suas contas consigo. Isso não tinha nada a ver com a lealdade deles à guilda. Tentar recrutar esses jogadores seria muito problemático, então Blue River estava curioso para saber como ele pretendia fazer isso. Suspiro, realmente não há outra maneira. Minha única opção é usar meu nome antigo e dizer que sou Ikkyo para ver se eles me seguirão ou não, respondeu Ishio. Puta merda. A mão de Blue River tremia enquanto ele digitava uma série de pontos de exclamação. Como ele pôde ter esquecido dessa jogada? A identidade de Ikkyo. Ao pensar nisso e consultar a lista de nomes, os olhos de Blue River ficaram negros. 1000 criações. Como ele não entendia os jogadores da sua própria guilda? Mesmo sendo membro da guilda Riacho Azul, seu jogador favorito ainda era Ikkyo. Qualquer jogador cuja classe favorita fosse o mago de batalha teria Ikkyo como ídolo. Com tamanho poder, ele seria como as guildas apoiadas por clubes que usavam seus times para atrair fãs. Não se pode dizer que torcer para um time e gostar de um jogador de outro time sejam coisas conflitantes. Principalmente para jogadores como Ikkyo, Wan Xiaotian, Anwen King, Zhou Zekai, esses jogadores que representavam o auge de suas respectivas classes. Deus da batalha, santo da espada, rei da luta, grande atirador. Como alguém que jogava com essas classes não idolatrava esses profissionais? Bom, se começarmos de baixo, o primeiro é você. Então não seria conveniente para você vir com a sua conta de líder de guilda? Yeshio começou. O Rio Azul ficou em silêncio. O próximo é 1000 criações. Ei, acho que reconheço esse cara. Ele é da sua guilda, certo? Ishio transmitiu ao vivo para Blue River o que estava fazendo. Blue River ficou sem palavras. Ele não sabia o que fazer. Deveria avisar a Thousand Creations primeiro? Mas como faria isso? Será que ele simplesmente diria a Thousand Creations que, em breve, Lord Gin revelaria ser Ikkyo e que não podia confiar nele, pois era um mentiroso desprezível? O problema era, na verdade, era a verdade. Se ele realmente dissesse aquilo para 1000 criações, então ele seria um mentiroso descarado. Mas, por outro lado, como Ikkyo provaria que ele era realmente Ikkyo? Blue River ainda não sabia o que fazer. De repente, recebeu uma mensagem. A princípio, pensou que fosse de Lord Gim, mas ao abri-la, viu que na verdade era da Thousand Creations. Lord Gim disse que ele era em Ikkyo. Você sabia disso? Enviou a Thousand Creations. É. Blue River se assustou. De onde veio essa pergunta? Aquele cara me adicionou como amigo e disse que era Ikkyo. Ele disse que se eu não acreditasse nele, deveria ir perguntar a você, disse Thousand Creations. Puta merda. As mãos de Blue River tremiam. Ele não imaginava que se tornaria a prova de Ikkyo. O que ele deveria dizer? O que ele deveria dizer? O que houve? Respondeu a Thousand Creations prontamente. Lord não é nada de especial. Respondeu Blue River. Ah, ele está se passando por Ikkyo. Perguntou 1000 criações. Blue River hesitou por um tempo, antes de finalmente responder, sim. Ele é um mentiroso descarado. Bom, líder da guilda. Você está dizendo isso porque tem medo de que eu vá para a guilda feliz. Respondeu Thousand Creations de repente. Como isso é possível? Blue River ficou olhando sem entender depois de responder, porque Thousand Creations não estava errada. Porque ele disse. Ele disse que você não o ajudaria a provar sua identidade porque tem medo de que eu a abandone, disse 1000 criações. Como ele pode ser tão descarado? Blue River estava prestes a enlouquecer. Líder da guilda. Ele é mesmo Ikkyo? Perguntou 1000 criações. E você? Se ele for mesmo ele? Tá embora. Perguntou Blue River. Após uma longa pausa, uma mensagem finalmente apareceu. Blue River olhou e viu Thousand Creations responder, vai embora. Ele não é. Respondeu Blue River de forma categórica. Líder da guilda 1000 criações já conseguia entender o motivo da resposta dele.
Tudo bem. Ele é Ikkyo. É mesmo. Muitos já sabem disso. Se você quer ir, então vá. Blue suspirou. Obrigado, líder da guilda. Thousand Creations adicionou um emoji sorrindo e, no segundo seguinte, uma notificação da guilda apareceu no chat da guilda Blue Bro. O jogador Thousand Creations deixou a guilda. Capítulo 363, mais um. No fim, Mil Criações deixou a guilda. Rio Azul já esperava por isso, então não ficou muito surpreso. Só que a forma como Ikkyo usou para provar seu valor fez Rio Azul querer chorar. A saída da Thousand Creations da guilda trouxe menos preocupações para Blue River. Ele conhecia os jogadores de sua guilda, então, com exceção da Thousand Creations, os demais não eram grandes fãs de Ikkyo. Isso significava que usar sua identidade para atraí-los não funcionaria. Por exemplo, a Bond Bolt já sabia da identidade de Lord Green há muito tempo. Blue River achou que tudo estava bem agora, quando de repente várias mensagens apareceram. Ele as abriu e deu uma olhada. A maioria era de veteranos da guilda perguntando o que estava acontecendo com a Thousand Creations. Um suor frio percorreu a espinha de Blue River. A elite não era fã de Lee Kill, mas era difícil dizer se os outros eram. Blue River também não podia contar a todos que a Thousand Creations havia partido para seguir Lee Kill. Essa resposta poderia muito bem fazer com que outro grupo de talentos fugisse. Não é nada demais. Ele simplesmente quis fazer isso. A Blue River só pôde dar uma resposta evasiva. Por sorte, Thousand Creations não era um personagem muito popular na guilda Blue Brook. Acontece que ele estava com eles há tanto tempo que a maioria dos jogadores ainda o reconhecia. Quando ele saiu de repente, sem aviso prévio, foi natural que questionassem a decisão. O único motivo pelo qual não queriam que ele saísse seria o impacto que sua ausência teria na força da guilda. Além disso, seria difícil dizer se mais alguém se importava com a saída de Thousand Creations. Tem mais alguém na guilda parecido com os Thousand Creations? Só me diga logo para eu não ter que testar todos um por um. Seria muito constrangedor se eu tivesse que fazer isso, escreveu Lord Grimm. Você sequer sabe o que significa sentir vergonha. Blue River não teve forças nem para comentar sarcasticamente. Claro, disse Lord Grimm, como se tivesse critérios. É isso aí. Você vai saber se prestar atenção. Jogadores que te idolatram geralmente jogam de magos de batalha, respondeu Blue River. É verdade. Lord Grimm acrescentou um emoji de cabeça acenando com a cabeça, mas logo em seguida perguntou: Mas parece que vocês têm um launcher? Blue River começou a suar fio. Como ele pôde se esquecer de Sumo Shen? Em termos de habilidade, Sumo Shen não podia ser considerada de elite, mas, por sua aparência e métodos de divulgação, sua influência não ficava atrás de jogadores de nível divino. Sumo Shen tinha a grande maioria dos fãs que jogavam com lançadores. Blue River entrou em pânico, mas soltou um suspiro de alívio ao ver o nome do launcher na lista de sua guilda. Sim, tem um lançador, mas mesmo se você chamar Sumo Shen, ele não vai embora, respondeu Blue River. Ah, é. Da sua guilda. Sim. Que tal expulsá-lo da guilda? Vai SF asterisco der. Rosnou Blue River. Depois de 5 dias como espião, Blue River estava muito mais irritadiço, embora não conseguisse identificar o motivo. Parece que realmente não há mais ninguém da guilda Blue Brook. Ishio estava muito sério enquanto analisava a lista de jogadores de alto nível. Ele entendia que sua identidade só funcionava para magos de batalha. Se fosse alguns anos atrás, ele poderia ter sido o ídolo de todos, mas nos últimos anos, Glory vinha se desenvolvendo continuamente, com o surgimento de cada vez mais especialistas de todas as classes. Era a Era de Ouro. Sua influência não se comparava à de antes. Se ele quisesse apenas expandir, usar esse método funcionaria. No entanto, o problema era que Ishio precisava de jogadores com pelo menos nível 40 para desafiar o recorde da Masmorra Lago das Mil Ondas níveis 40-43. Era aí que se concentrava a maior parte da competição entre as melhores guildas no momento. Você não consegue encontrar ninguém? Perguntou Shengu. Para esses jogadores que têm contas de nível mais alto, mesmo que eu consiga convencê-los, não consigo obter a conta deles. O que precisamos são contas de nível alto. O jogador em si não importa muito, disse Yishio. E quanto aos outros? Perguntou Shengu. Só falta esse. Yishio picou em um nome perto do final da lista dos 100 melhores jogadores. Seu nome era Atirador de Cavalos, um lançador do Castelo Nebuloso. Lançador Shengu entendeu imediatamente a intenção de Yishio ao ver a turma. Ela o observava o tempo todo e não achava que usar sua identidade de Deus fosse vergonhoso. Na verdade, ela se sentia bem com isso. Se fosse Yishio, teria anunciado ao mundo: Eu sou Yishio. Se vocês gostam de mim, me sigam. Preciso convencer Mushinga a fazer isso. Mas Yishio hesitou.
Fun. Ela definitivamente não é tão descarada quanto você, disse Shengu. Deixarei que ela descubra sozinha, disse Yishio, instruindo Su Mushin sobre o que fazer. Certo, deixe-me tentar. A resposta de Su Mushin foi muito simples. Su Mushin tinha sido ainda mais rápida que Yishio. Nem sequer tinham passado alguns minutos quando ela respondeu, pronto. Ishio abriu a lista de níveis e viu que o nome da guilda de atirador de cavalos não estava mais ao lado dele, como acontecia com Mil Criações. Ele claramente já havia deixado a guilda. Como você fez isso? Perguntou Ishio. Não foi nada demais. Adicionei ele como amigo, depois disse que a guilda rap estava recrutando, com Neikyu e Sumushin à frente e perguntei se ele tinha interesse, respondeu Sumushin. E então? Ele ficou obviamente muito surpreso. Então eu lhe disse que, na verdade, meu nome é Sumo Shen, disse Sumo Shen. E então ele acreditou em você? Perguntou Ishio. Claro que não. Então, dei a ele um número de celular e disse para ele ligar se não acreditasse em mim, disse Sumo Shen. Você deu seu número de celular para ele. O Xiaotian gosta de conversar, não é? Então eu tinha que dar a ele essa oportunidade, disse Sumo Shen. Ishio começou a suar. Ainda era um número privado. Principalmente para deuses como Wan Xiaotian, divulgar seu número aleatoriamente não era uma boa ideia. Estou brincando. Só conversei um pouco com ele por vídeo e isso foi o suficiente, disse Sumo Shen. Certo, Ishio finalmente entendeu. Não era que ele não tivesse pensado em usar esse método, mas simplesmente não funcionaria para ele. Ninguém o conhecia, então de que adiantaria uma videochamada? Com Sumo Shen, porém, era diferente. Havia fotos dela por toda parte. Certo, depois de 5 dias, poderemos formar uma equipe de elite. Podemos usar esses 5 dias para começar a treinar, anunciou Yeshio. Será que essa competição entre turmas vai funcionar? Perguntou Shengu. Na verdade, não. Mas é melhor do que não ter gente suficiente. Ishio estava impotente. Essa equipe tinha 2 magos de Batar e 2 lançadores. É uma verdadeira bagunça. Nesse instante, Blue River deu mais uma olhada na classificação e viu que atirador de cavalos não tinha o nome da guilda ao lado do seu nome, como Mil Criações. Ele imediatamente entendeu que o havia recrutado. Na verdade, Blue River já o havia notado e imaginado que ele seria o próximo alvo de Yekio. E estava certo. Usando a fama de Sumo Shen, eles conseguiram recrutar um lançador. Agora, a Guilda Feliz tinha uma equipe de masmorra de alto nível. Ao pensar em como os recordes das masmorras só poderiam ter sido alcançados com os guias, Blue River sentiu que o futuro das melhores guildas do 10º servidor parecia muito sombrio. Como as melhores guildas iriam competir? Blue River quebrou a cabeça pensando. Ele já havia se esquecido de que, como líder da guilda Bluebrook no 10º servidor, esse era um problema que ele deveria estar tentando resolver, e não apenas pensando nele como se fosse um estranho. A classificação por níveis não era algo que as guildas de elite acompanhassem tanto quanto a Blue River, mas ainda assim havia jogadores que davam atenção. O fato de 2 personagens não terem uma guilda não era algo que preocupasse muito as guildas mais importantes. Ao perceberem que esses 2 personagens de alto nível estavam desempregados, a primeira coisa que fizeram foi tentar recrutá-los. Como resultado, Thousand Creations e Ossi Shouter passaram a receber convites de todas as principais guildas do servidor. Mas, após receberem as respostas, como se tivessem sido atingidas por um raio, as guildas compreenderam imediatamente a verdade. Esses 2 personagens de alto nível tinham ido para a Guilda Feliz. Como a Blue River havia previsto inicialmente, esses líderes de guilda não imaginavam que esses jogadores de alto nível pudessem ser recrutados pela Guilda Feliz. Pelos relatórios que receberam de espiões da Guilda Feliz, eles sabiam que a Guilda Feliz não conseguia competir com eles pela masmorra Lago das Mil Ondas nível 40-43 por não ter jogadores de nível suficiente. Isso foi resultado do trabalho de Lord Green em Sin City. Se ele não tivesse aparecido, os melhores jogadores de suas guildas não teriam se distanciado tanto do resto da comunidade. Pode-se dizer que Lord Green sofreu as consequências de seus próprios atos. As guildas mais importantes ficaram felizes com isso, mas quem imaginaria que a Guilda Feliz conseguiria persuadir 2 personagens de alto nível a se juntarem a ela? Essa notícia as deixou muito apreensivas. O que diabos a Guilda Bluebrook estava fazendo? O que diabos o Castelo Nebuloso estava fazendo? As guildas cujos personagens saíram imediatamente receberam uma enxurrada de críticas. Obviamente, elas não conheciam o método de persuasão de Ishio. Elas simplesmente se sentiram sortudas por ele não ter convencido seus jogadores. Daqui a 5 dias, Lord guiará sua equipe para competir pelo recorde da masmorra.
Todas as principais guildas estavam discutindo sobre isso. 5 dias. Será que conseguiremos separar nossos níveis? Não por muita coisa. A equipe do Lord Gui não precisa dos personagens de nível mais alto para bater o recorde. A menos que consigamos nos distanciar o suficiente para chegar à outra masmorra, 1 ou 2 níveis não farão diferença. Todos ficaram em silêncio. Ninguém sabia o que fazer. Como resultado, os líderes da guilda criaram um grupo de bate-papo novamente e começaram a lidar com essa questão difícil. Como a guilda Bluebrook e o Castelo Nebuloso puderam deixar esses personagens de alto nível escaparem? Essa pergunta deu início à discussão. A resposta para essa pergunta é assustadora. Tem certeza de que quer saber? Disse Blue River sem ânimo. Capítulo 364, próxima etapa. Muitos dos participantes do grupo de bate-papo já sabiam o que Blue River ia dizer. As principais guildas estavam especialmente quietas, mas então, Sansaras Lonelidink se destacou. Vendo que ninguém estava falando, ele digitou um emoticone de raiva para expressar seus sentimentos e perguntou: qual é a resposta? Quero saber o que tem de tão assustador nisso. O líder da guilda Rap, Lord Grim, é EQ. Blue River não tentou usar de rodeios. Foi bem direto. As pessoas que sabiam disso permaneceram em silêncio, mas Lonely Dean continuou a saltar. EQ? Qual EQ? Qual EQ você acha que é? Puta merda, nem pensar. Não era difícil imaginar a expressão de Lonely Dean, e ele não era o único. Após um momento de silêncio gélido, Lonely Dean se pronunciou novamente. Se Lord Green era EQ, então aquela névoa purificadora do lançador é bebida solitária já começava a escolher suas palavras com cuidado. Sim, você provavelmente acertou, respondeu Blue River. Sor. E daí? Lonely Dink sempre foi o mais agressivo com Lord Grim, mas naquele momento, todos sentiam que ele havia repentinamente enfraquecido. Nada demais. As palavras de Blue River soavam como se ele não tivesse nada a ver com isso. A guilda feliz tem Nikyu e Sum Shen. É por isso que algumas pessoas saíram para se juntar à guilda feliz. Líder da guilda Rio Azul, você parece saber muito, disse Jian Liu, líder da guilda Ambição Tirânica, de repente. Igualmente para você, respondeu Blue River. O quê? Vocês já sabiam disso? Dona Elidink acabara de perceber que era o único fazendo perguntas. Os outros apenas permaneciam sentados como espectadores. Na verdade, não eram muitos que sabiam disso, era só que todos no grupo de bate-papo tinham um status elevado. Ninguém respondeu à pergunta de Lonely Dink, quer já soubessem disso ou tivessem acabado de descobrir. Não me diga. Não é à toa que os líderes gerais das 3 grandes guildas correram para administrar o 10º servidor. É porque o oponente desta vez não era normal, disse Bebida Solitária. A ida de Shandin Spin, Arizema e Jiangyu para o 10º servidor era algo que apenas suas respectivas guildas sabiam. Obviamente, eles não contaram para ninguém de fora. Acontece que pessoas mais perspicazes perceberam. Não me culpem por ser tão direto. Como oponentes como Ikkyu e Sumo Shen, mesmo quando você esteja aqui, ainda não será suficiente, certo? Domelidin claramente não estava de bom humor. Esses caras pareciam saber de tudo o tempo todo, enquanto ele era o único completamente no escuro. Para eles, suas ações anteriores o faziam parecer um idiota. Donelidin obviamente não estava feliz com isso. Os outros entenderam o que ele estava pensando, mas não discutiram. Plantago Cid, do Jardim de Evas, interveio para mediar a situação. Não estamos nos desviando do assunto? A questão principal é que inicialmente pensávamos que a Guilda Feliz não conseguiria competir conosco pelos recordes de masmorra, mas agora parece que a situação mudou. É isso que deveríamos estar tentando descobrir, não é? Ah, você tem razão. Esse problema é realmente muito complicado. Vocês se apressem e pensem em uma solução, disse Bebida Solitária. No início, todos ficaram sem palavras, mas logo se recuperaram. Esse problema não importava muito para Sansara. Isso porque, durante o último evento de Natal, a Guilda Samsara não estava na lista de guildas passeias, então seus personagens principais não estavam no mesmo nível que os deles. Eles já haviam ficado para trás na competição de recordes de masmorras de nível 40-43. Existia também uma outra guilda semelhante a Sansar, Excelente Dynasty. Falando em Excelente Dynasty, todos estavam ainda mais perplexos com a situação deles. No evento de Natal, se Lord Lee não tivesse interferido, Excelente Dynasty certamente teria assumido a liderança, mas devido à interferência, não só a liderança de Excelente Dynasty não se concretizou, como a vantagem numérica não trouxe nenhum benefício, e eles acabaram como Sansara. Eles investiram a maior parte do tempo no 10º servidor, mas agora ainda estavam correndo para o nível 40. Em termos de investimento e retorno, eles estavam se saindo ainda pior que Sansara.
O fato de Sansara estar indo mal não era importante. No entanto, a Guilda da Excelência era a guilda de onde Ikkyu vinha. Sua conta anterior, Bata e Godwon Otan Leaf e Sumu Shen's Dancing Rain estavam ambas sob o nome da Guilda da Excelência. Já era inesperado que Ikkyu fosse tão hostil com eles, mas atormentá-los a tal ponto. Desde que descobriram a identidade de Lord Gim, essa pergunta não saía da cabeça deles. Desta vez, eles convidaram o excelente Dynasty para o grupo de bate-papo e até revelaram a identidade de Lord Gim. Queriam ver como o excelente Dynasty reagiria, mas acabou que eles não reagiram de forma alguma e apenas Lonely Dink se destacou. Líder da guilda Shem, o que você acha? Os membros da dinastia excelente permaneceram em silêncio. O líder da guilda rival, Jian Yu, da ambição tirânica, desafiou diretamente Shen Yui, da dinastia excelente. Eu penso da mesma forma que o Lonely Dink. Essa questão dos registros da masmorra é muito problemática. Vocês deveriam pensar em uma maneira de resolvê-la, disse Shen Yui em tom monótono. Nada de novo veio à tona dele. Se os outros estivessem na mesma situação e suas guildas não pudessem ganhar nada com isso, também ficariam sentados assistindo ao drama, mas não era isso que todos queriam saber. Eles queriam saber por que Ikkyu e a excelente Dynasty estavam em pé de guerra. Definitivamente, havia muita fofoca nisso. O desentendimento entre Ikkyu e a equipe era um rumor que circulava há muito tempo, apesar de ambos os lados evitarem o assunto. A aposentadoria de Ikkyu também foi extremamente repentina. Uma aposentadoria abrupta no meio da temporada, seguida imediatamente pela entrada do novato Sun Xiang em seu lugar, deu a impressão de uma reformulação do elenco. Parecia que eles não conseguiriam arrancar nenhuma informação de Shen Yui, mas com a conduta de Ikkyu durante o jogo, os rumores pareciam ser verdadeiros. Para as outras grandes guildas, isso foi uma boa notícia. Caso contrário, com a excelente Dynasty tendo um deus de tão alto nível cuidando deles, além de morrer e desistir, o que mais eles poderiam fazer? A situação, porém, não era bem assim. Excelente Dynasty e Sansara estavam ao pé da montanha observando os Tigres lutando, pois não haviam conseguido obter nenhum benefício. Todos sabiam que nenhum dos lados seria capaz de enganar o outro. Como resultado, um novo grupo de bate-papo se formou rapidamente. Desta vez, as pessoas que estavam lá apenas para assistir ao drama não foram convidadas. Eles não queriam que esses espectadores soubessem de seus planos. Caso contrário, quem sabia qual deles tentaria se aproveitar da situação? O que devemos fazer? Uma discussão formal começou no chat em grupo. O grupo não se esqueceu de fazer gestos fingidos de polidez. Eu digo que precisamos recorrer à matança, disse Jean Liu. Como alguém que gostava de tirania, ele preferia usar os métodos mais simples para resolver seus problemas. Após um momento de silêncio, Arizaema disse, impotente, você tem razão. Realmente não há outro jeito. Como vamos matá-los? Perguntou alguém. Pelo que parece, a estrutura de níveis atual no 10º servidor está praticamente definida. Nossa velocidade de progressão já atingiu o pico. Nem mesmo um deus como Ikkyu conseguiria subir de nível mais rápido. Então, contanto que nossos personagens não façam nenhum movimento errado, Epi terá apenas esses 5 personagens de nível alto, analisou Arizaema. Então você está dizendo que devemos mirar nesses 5? Não precisa. Só precisamos escolher um. Contanto que o matemos até que sua experiência diminua significativamente, isso será suficiente, disse Arizaema. Certo. Primeiro, precisamos garantir que os personagens de todos não vão embora. Todos podem garantir isso? Perguntou Arizaema. Isso não será um problema da minha parte, disse Blue River. Os outros hesitaram. Não tinham certeza de que poderiam garantir isso. Ou simplesmente prometa que não haverá mais problemas. Arizaema disse isso de outra forma. Faremos o nosso melhor, respondeu alguém finalmente. Achum. Além disso, não há mais nada com que nos preocuparmos. Vocês já devem estar acostumados a caçar um personagem. Os outros membros da guilda precisam ficar de olho nos movimentos do rap e se defender de qualquer tentativa de resgate. Aposto que eles não se atreverão a iniciar nenhuma batalha de guildas em grande escala. Com os níveis e habilidades que possuem, só estariam procurando a morte, disse Arizaema. Digo isso porque estamos todos juntos nessa. Por que não eliminar o rap de uma vez? Disse Jian Liu. Isso não pegaria bem para nós. Shanjin Spin se forçava a falar em momentos críticos, então geralmente só se pronunciava nessas ocasiões. Todos concordavam com seu raciocínio. Eles também precisavam considerar a imagem de suas próprias guildas. Formar alianças com outras guildas era aceitável, mas precisavam de um bom motivo. E agora? Não tinham um bom motivo. Se dissessem que iriam exterminá-los por serem uma ameaça, isso não os tornaria valentões. Suas guildas não podiam fazer esse tipo de coisa. Então, quem será o nosso alvo?
A discussão passou para a próxima etapa. 1000 criações. A primavera mutável se pronunciou inesperadamente. Capítulo 365. Sem amigos à esquerda ou à direita. Xi Jinping geralmente era preguiçoso demais para se manifestar no chat, mas tudo o que ele dizia era cuidadosamente ponderado. Porque ele disse 1000 criações. Outros, ao lado, talvez precisassem de um tempo para pensar, mas Blue River entendeu imediatamente o raciocínio e sentiu um arrepio no coração. A personalidade de Thousand Creations era antissocial e excêntrica. Ele não tinha muitos amigos na guilda. Fora da guilda, devido ao seu gosto por roubar kills, o motivo de ele não ter se tornado um traidor notório era porque o 10º servidor havia sido inaugurado recentemente. No entanto, o nível de habilidade de Thousand Creations era realmente impressionante. Xi Jinping havia percebido isso e por isso se esforçou tanto para convencê-lo a se juntar à sua guilda. Depois de passarem tanto tempo juntos, houve momentos em que ele causou problemas, mas sempre se saía excepcionalmente bem em momentos cruciais. Mesmo sem todas as suas qualidades para a guilda, ele estava com eles há tanto tempo que ainda existia um certo vínculo. Assim que Xi Jinping percebeu que Thousand Creations não ajudaria mais sua guilda, ele imediatamente usou as marcas negras em Thousand Creations para torná-lo o alvo. Essa escolha coincidiu com suas palavras anteriores de que os efeitos não seriam bons, pois enviar tropas para matar Thousand Creations poderia ser considerado uma causa justa. Quando Thousand Creations chegou ao 10º servidor, sua personalidade não havia mudado e ele ocasionalmente roubava mortes. Mesmo que ainda não tivesse despertado a ira pública, se o atacassem, muitos ainda se manifestariam e considerariam o ato justificado. Mas para Blue River, derrubar Thousand Creations assim sem mais nem menos não parecia certo. Embora, no fim das contas, a guilda Bluebrook fosse liderada por Xi Jinping e ele tivesse o direito de decidir o que fazer no 10º servidor. Sua conduta moral é imprópria. Temos motivos para matá-lo. Xi Jinping acrescentou isso para dar a todos uma razão para escolher Thousand Creations como um alvo. Ah, se for só ele, mesmo que a guilda feliz o acolha, ainda podemos agir. Isso pode até se tornar um motivo para uma guerra. Os olhos de Jiang o brilharam ao ouvir isso. Ele ainda gostava da sua ideia e queria uma desculpa para lutar contra a guilda feliz. Se lutassem, a guilda feliz definitivamente não seria para eles. No momento, as guildas mais importantes precisavam zelar pela sua imagem, então não podiam simplesmente atacar quando quisessem. Sim, mas essa condição por si só não basta. Pode ser considerado um motivo para atacar, no entanto. Arizeman do Jardim de Evas concordou. Com a aprovação dos líderes das 3 grandes guildas, o plano para eliminar as Thousand Creations estava praticamente decidido, então, no fim, Blue River não disse nada. De qualquer forma, ele não tinha nada a criticar em Xi Jinping. Talvez devesse até admirar Xi Jinping, pois ele claramente tinha mais aptidão para liderar. Conforme o cenário competitivo de Glory se desenvolvia, essas guildas, apoiadas pelos clubes, se profissionalizavam cada vez mais, e Xi Jinping já havia evoluído de um jogador que considerava o jogo apenas um jogo para um profissional que o encarava como trabalho. Ele já não sentia aquele mesmo tipo de alegria por ao jogar. Agora, considerava o jogo como trabalho e, em vez disso, sentia satisfação e sucesso. Até então, Blue River ainda não havia conseguido chegar a esse ponto. Durante os últimos dias com a Guilda Feliz, ele havia se divertido jogando com os outros, mesmo em eventos simples como derrotar os Guardiões de nível 1 e 2. Ele tinha certeza de que, se fosse Xi Jinping, nem teria se imputado. Muito menos com um Guardião de nível 1 ou 2 e nem mesmo com um de nível 20. Para ele, era apenas mais uma necessidade para o desenvolvimento da guilda. Derrotá-lo não era algo que precisasse ser mencionado. O que havia para se alegar com algo tão insignificante? Como alvo escolhido, os passos seguintes eram algo com que todos tinham muita experiência e não exigiam muitas explicações. Bastava organizar o esquadrão de caça e enviá-lo para o jogo. Blue River observava atentamente, sem dizer uma palavra. De vez em quando, voltava ao jogo e conferia o nome de Thousand Creations na sua lista de amigos. Sinceramente, ele não tinha muita relação com a Thousand Creations, mas a frieza da Xi Jinping ainda o deixava muito desconfortável. Devo avisar a Thousand Creations? Blue River estava em conflito. O que fazer? Ele viu os detalhes sendo acertados no chat em grupo e soube que a operação começaria em breve. A guilda só precisava dizer aos jogadores online quem matar e eles fariam um serviço. Com as principais guildas trabalhando juntas e observadores espalhados por todo o servidor, o paradeiro da Thousand Creations já era conhecido. Devo ou não devo Blue River já havia aberto e fechado a janela de bate-papo com Thousand Creations diversas vezes.
Ele estava extremamente indeciso sobre o que fazer. No fim, Blue River finalmente tomou uma decisão. Ele abriu a janela de bate-papo com Thousand Creations e digitou duas palavras. Tome cuidado. Blue River não disse muito. Foram apenas duas palavras, mas ele acreditava que Thousand Creations entenderia. Assim que a mensagem foi enviada, Blue River sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de seu coração. Quando olhou para a discussão que estava acontecendo no grupo de bate-papo, de repente sentiu como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Eu sei. Obrigada. Nesse instante, Thousand Creations respondeu. Ele não pediu detalhes. Foi simplesmente um eu sei. Pelo que parecia, ele já sabia que isso ia acontecer. Você já sabia? Perguntou Blue River sem conseguir se conter. Sim, respondeu a Thousand Creations. O que você sabe? As principais guildas certamente se voltarão contra mim, disse Thousand Creations. Parece que você entende bem a situação? Blue River ficou um pouco surpreso. Mesmo sem ter interagido muito com Thousand Creations, eles se conheciam há bastante tempo, então ele tinha pelo menos uma ideia geral de sua personalidade. Para Blue River, Thousand Creations era simplesmente alguém bom em combate, mas não alguém com a capacidade de compreender muito sobre a batalha entre guildas. Ele não imaginava que 1000 criações fosse capaz de desvendar tudo isso. Não, foi Ikyu quem me contou, respondeu 1000 criações. E o azul ficou surpreso. Ele havia se esquecido desse deus. Se Ikkyu já sabia que isso ia acontecer, significava que ele provavelmente tinha planos para as 1000 criações, não é? Mesmo sem saber quais eram os planos, ele sabia que certamente seriam difíceis de lidar. Deveria ou não. Deveria ou não. Em 5 minutos haviam se passado e a Blue River já estava novamente em conflito. Ele queria contar às principais guildas que Lord Green já tinha planos contra elas, mas, pouco antes de falar, percebeu que não sabia o que relatar, pois não tinha como se explicar. Não podia simplesmente dizer que havia avisado a Thousand Creations e, em troca, a Thousand Creations vazarem informações importantes para ele. A Blue River não conseguiu chegar a uma decisão antes que a discussão no grupo de bate-papo fosse encerrada temporariamente e todos retornassem ao jogo. Já está começando? Perguntou Blue River a Shanjin Spin. Sim, respondeu Shanjin Spin sem rodeios. Cuidado. O outro lado pode ter feito preparativos. Blue River disse isso por fim, soltando um profundo suspiro. Ele sabia que, se suas palavras fossem analisadas com cuidado, não teria mais amigos nem à esquerda nem à direita. No entanto, ainda assim, sentia-se mal se não dissesse nada. Espero que sim, respondeu Shanjin Spin, o que deixou Blue River surpreso. Ele logo entendeu que as principais guildas queriam entrar em uma batalha em grande escala com a Guilda Feliz. Se a Guilda Feliz protegesse a Thousand Creations sem restrições, então era exatamente isso que as principais guildas desejavam. Ambos os lados estavam tentando se superar em astúcia. Blue River suspirou e percebeu que estava tendo um pouco de dificuldade para acompanhar tudo. Mesmo tendo conseguido entender, ele estava lento. Sei. Nesse momento, seja o líder geral da guilda ou o líder da guilda do servidor, todos deram a ordem e a operação começou. Lago das Mil Ondas. Era uma área de nivelamento de nível 40-43, que tinha um lago cintilante com ondas azuis ondulantes. Mas, enquanto fosse uma área de nivelamento, por mais bela que fosse a paisagem, ainda estaria repleta de perigos. Nas margens do lago, monstros selvagens vagavam. No lago, inúmeras feras aquáticas de nível 40-43 se escondiam. No meio do lago havia uma pequena ilha. Esta era a Masmorra Lago das Mil Ondas, de nível 40-43, e o local de competição para os jogadores principais do 10º servidor. Thousand Creations estava vagando pelas margens do lago e matando monstros aleatoriamente. Havia muito poucos jogadores aqui, pois havia apenas um total de 99 jogadores nesse nível. Mesmo que todos os 99 jogadores estivessem presentes, espalhados ao redor do vasto lago, seria muito improvável que se encontrassem por acaso. No entanto, as guildas mais importantes já haviam começado a seguir Thousand Creations muito antes de ele partir para a área de nivelamento. Os seguidores confirmaram que Thousand Creations era o alvo e então divulgaram suas coordenadas. Coordenadas 2568-4653. O alvo está atualmente ali. Os jogadores, que estavam seguindo a Thousand Creations, relataram discretamente o ocorrido e, em seguida, espalharam a notícia para as tropas enviadas. Shanjin Spin e Blue River, os líderes dessas guildas, participaram pessoalmente da operação e estavam a caminho do alvo. Com os dois frente a frente, Shanjin Spin já não parecia tão fria.
Aconteceu alguma coisa recentemente? Perguntou Shan Jinping a Blue River. Nada demais. Só estou um pouco cansado, disse Blue River. Então você estava naquela outra conta da outra vez. Como está a Dilda feliz? Perguntou Shan Jinping. O desenvolvimento deles tem sido muito constante, disse a Blue River. Com Nikhil no comando, duvido que cometam erros bobos, disse Shan Jinping. Sim, Blue River assentiu com a cabeça. Ele realmente não é fácil de lidar. Shan Jinping suspirou. Blue River, poema, não continuou. Estamos quase lá, disse o camarada Bondbolt. Para esta operação, as principais guildas enviaram seus membros de elite. Isso porque o próprio Thousand Creations não era fácil de lidar e eles também suspeitavam que Ikkyo estivesse preparando algo contra eles. Esperavam usar essa oportunidade para criar uma onda gigantesca, quanto maior, melhor, e derrubar de vez a guilda Rap. Ali. É 1000 criações. Lustro Vejante avistou 1000 criações. Capítulo 366 Aguardando a emboscada. A margem do Lago das Mil Ondas era habitada principalmente por anfíbios que rastejavam como monstros. 1000 criações estava caçando esses monstros. O grupo de Primavera Mutável era composto por 5 jogadores, como um grupo padrão de masmorra. Eles estavam escondidos em uma pequena floresta na margem. Mas ninguém saiu correndo depois que Lustro Vejante gritou. Vamos observar um pouco antes de fazermos qualquer coisa, disse Shan Jinping. Os 5 seguiram seu conselho e se agacharam juntos entre as árvores. E o azul o ao redor e viu alguns arbustos à sua esquerda se mexerem levemente, então ele seguiu um pouco para dar uma olhada. Ele viu uma identificação de personagem flutuando acima dos arbustos e a reconheceu como sendo de um dos membros de elite do Jardim de Evas. O Jardim de Evas fica ali, disse Blue River ao grupo. Achou. Parece que os jogadores das outras guildas chegaram, disse Shan Jinping. Com um lugar tão grande, parece impossível fazer preparativos em grande escala, sussurrou Bondbolt. Será que eles estão na água? Conjecturou Lustro Vejante. Eles não podem se esconder lá por muito tempo, disse Shan Jinping. Em Glory, todos os personagens nasciam com a habilidade de nadar. No entanto, ao mergulharem na água, só conseguiam prender a respiração por um tempo limitado. Se permanecessem submersos após ficarem sem ar, acabariam se afogando. O tempo que conseguiam ficar submersos dependia da resistência do personagem. De qualquer forma, não era possível ficar submerso para sempre, então era muito fácil perceber se havia alguma emboscada à espreita na água. O Lago das Mil Ondas tinha inúmeras ondulações em sua superfície, mas não havia sinais de cabeças emergindo. O que você acha? Perguntou Shan Jinping no canal. Isso foi dito no canal da equipe, onde cada grupo presente era de uma guilda diferente. Cada guilda havia enviado cerca de 5 jogadores, e todos eles estavam entre os 100 melhores jogadores do 10º servidor. Quanto às guildas sem esses jogadores de alto nível, elas não estavam interessadas em participar da interferência da guilda feliz naquele momento. Não encontramos nada, respondeu Ebergarden. Nada aqui. Seguiu-se uma ambição tirânica. Mesmo. Mais um. Mais 2. As diversas guildas estavam posicionadas em locais diferentes cercando Thousand Creation. Todos procuravam algo suspeito, mas não encontraram nada. Será que a Guild App não poderia ter feito nenhum arranjo? Perguntou alguém. Se fosse eu, este seria um péssimo lugar para fazer qualquer tipo de acordo. Qual o nível dos membros da guilda deles? Se eles viessem para cá e ainda por cima pudessem fazer PVP, os monstros por si só já dificultariam as coisas para eles, disse outro jogador. Isso era muito lógico. O Lago das Mil Ondas tinha monstros de nível 40-43, enquanto a maioria dos jogadores da Guilda Feliz ainda estava na faixa do nível 30. Mesmo com os jogadores recém-adicionados de nível mais alto, eles ainda estavam com uma média de nível 36 ou 37. Não eram os únicos que podiam subir de nível ali os jogadores da Guilda Feliz. Além deles, todos os outros jogadores do 10º servidor estariam com nível baixo. Parece que estávamos preocupados demais, concluiu Arizaema, da Evegarden. Droga. Jiangyu não conseguiu conter o palavrão. Se eles soubessem que o outro lado não havia feito nenhum preparo, não teriam precisado de tanta gente. Era verdade que Thousand Creations era um jogador de alto nível, mas os jogadores presentes não perderiam para ele. Um pequeno grupo seria suficiente para vencer sem baixas e mesmo assim enviaram dezenas de jogadores. Espere um momento, disse Shan Jinping inesperadamente. Vamos esperar mais um pouco. Nossos movimentos podem ter sido rápidos demais e talvez a Guilda Feliz ainda não tenha terminado seus preparativos. Devemos esperar mais um pouco. Talvez possamos pegá-los de surpresa quando estiverem chegando.
O barco acorrentado da guilda Riacho Azul explicou o que significava a primavera mutável. Todos ouviram e concordaram com ele. Não estavam nem um pouco preocupados com a emboscada da guilda Rap. Na verdade, temiam mais que o outro lado não os emboscasse. No momento, todos estavam em silêncio. Estavam um tanto impacientes, mas se esperassem algo importante acontecesse, a viagem não teria sido em vão. Como resultado, todos permaneceram em silêncio por mais algum tempo. A Thousand Creations deixou de ser o foco. A atenção deles se voltou para os arredores, buscando qualquer sinal de movimento. Mais importante ainda, transmitiram ordens a toda a guilda para que prestassem atenção aos movimentos da guilda feliz. Em particular, caso avistassem Lord Grimm, Névoa Purificadora, Névoa Suave ou qualquer outro membro de elite da guilda feliz, deveriam reputar imediatamente. No entanto, após meia hora, nenhum relatório foi retornado. Muito bem, agora tudo deve estar bem, disse Arzamo. Nosso oponente ainda é Ikkyo. Se ele tivesse percebido que algo estava errado, não estaria tão lento, certo? Disse Jean-Diu. Mesmo que não tivesse uma boa impressão de Ikkyo, não podiam subestimar sua capacidade. Xin Sping não teve escolha a não ser concordar. Apenas Blue River ficou surpreso. Isso porque ele sabia que Ikkyo havia previsto que isso aconteceria. Mas porque parecia que ele não havia feito nenhum preparo, ele não conseguia entender. A seu ver, sem nenhum método eficaz para contra-atacar, ele ainda poderia ter desativado temporariamente a Thousand Creations. Não havia nada que pudessem fazer a respeito. No entanto, nada estava acontecendo como ele havia imaginado. Ele já havia avisado Shanjin Spin, mas Shanjin Spin claramente considerou o aviso de Blue River como uma análise. Shanjin Spin não sabia que o aviso viera diretamente do alvo. Blue River não sabia o que fazer ou dizer. Se explicasse, revelaria seus erros e seria realmente muito constrangedor. Mas desta vez não me deram tempo para hesitar. Jiang Yu, da Tyrannical Ambition, já havia pedido a paciência há muito tempo. Vendo que ninguém tinha novas sugestões, disse imediatamente: então, o que estamos esperando? Vamos embora. Já perdemos muito tempo com esse pirral. Preparem-se para os que estão no ponto de reaparecimento. Após enviarem as mensagens, as guildas começaram a se movimentar. Se o único oponente fosse a Thousand Creations, não teriam com o que se preocupar. Poderiam eliminá-lo como bem entendessem. Os jogadores da guilda saíram de seus esconderijos e correram para fora. Eles não se apresentaram como poderosos nem gritaram nada. Para algo tão simples, não havia necessidade disso. Só os faria parecer tolos. Os atiradores de longo alcance começaram a disparar e o silêncio do Lago das Mil Ondas foi quebrado. Os monstros que rastejavam por ali se alarmaram imediatamente, mas não precisavam se preocupar com eles. A única coisa em que precisavam se concentrar era em Mil Criações, que reagiu muito rapidamente. Ao ouvir os tiros, ele correu e pulou no lago. Ele é mesmo Thousand Creations. Os jogadores da guilda Bluebrook não puderam deixar de exclamar após presenciarem as reações rápidas do Thousand Creations. Funcionária da guilda Bluebrook bufou imediatamente em desdém. Ela era uma jogadora e estava enojada com o bullying de Thousand Creations. Ela sabia por que os outros membros da guilda Bluebrook comentavam com um toque de lamento. É porque o Vob desagradável de Thousand Creations o havia treinado para ser muito alerta. No domínio celestial, havia muitos jogadores que queriam matá-lo assim que o vissem, então ele estava muito acostumado com pessoas vindo para o PVP. Além disso, por causa de seu acordo com a guilda Bluebrook, a guilda não o ajudaria a sair desse tipo de situação, então ele estava acostumado a lidar com isso sozinho. Houve momentos em que ele sobreviveu e houve momentos em que morreu. No fim das contas, Thousand Creations tinha muita experiência com esse tipo de situação. Assim que a ofensiva começou, Mil Criações não hesitou e avançou imediatamente para o Lago das Mil Ondas. Ele sabia claramente que não havia nenhuma emboscada à espera ali. Mas os jogadores da guilda não estavam preocupados. Cair era só cair. Qualquer um conseguiria. Podiam simplesmente continuar perseguindo. E daí? Eram todos especialistas experientes. Os líderes da guilda também eram melhores que a Thousand Creations, então não havia nada a temer. Não o deixem escapar. Jiang Yu rugiu impacientemente. Ele ainda usava o elemental amante da multidão e brandia seu cajado enquanto perseguia Mil Criações. Uma bola de gelo disparou de seu cajado e perseguiu Mil Criações. Os outros jogadores da guilda também usaram seus métodos. Aqueles que podiam atacar, atacaram, enquanto aqueles que tinham controle de grupo usaram suas habilidades de controle de grupo. Aqueles que precisavam se aproximar para atacar tiveram que se mover mais rápido. Os jogadores avançaram em direção a ele em várias direções diferentes. Eles previram os movimentos de Mil Criações e se prepararam para onde ele iria. Ali.
A bola de gelo de Jiang Yu não acertou, mas ele continuou a perseguir enquanto dava ordens para os outros atacarem. Todos eles eram veteranos experientes. Não precisavam ouvir todos os detalhes. Bastava saber o momento certo. Assim que Jiang Yu terminou de falar, os outros 4 jogadores da Tyrannical Ambition se separaram. 2 jogadores seguiram direto para a água, enquanto os outros 2 foram na direção prevista para onde Thousand Creations iria a fim de interceptá-lo. As outras guildas tinham seus próprios planos. Em pouco tempo, metade dos jogadores já havia entrado na água. A superfície antes ondulante do Lago das Mil Ondas começou a espirrar água, enquanto os jogadores corriam para o lago como torpedos, tendo como alvo a Thousand Creations, que nadava freneticamente. Pessoas de longo alcance, bloqueando. Ito Jiang-yu. Ele era mais direto e não se importava se as outras guildas ouvissem. De qualquer forma, se havia algo que ele precisava fazer, ele ordenava. Os artilheiros de longo alcance não meguaram às pressas e, em vez disso, atiraram em Thousand Creations. Essa era uma manobra que exigia experiência. Na água, os personagens nunca ficavam parados e estavam constantemente subindo e descendo. Principalmente com tantos jogadores pulando na água, as ondas ficavam grandes e o balanço mais intenso. Nessa situação, mirar com precisão era muito difícil. Como resultado, eles permaneceram na praia, onde a terra era firme, e atiraram sem hesitar antes de fazer qualquer coisa. Como se pressentisse a ameaça, Milk e Ações mergulhou repentinamente e seu personagem mergulhou na água. Os outros olaram e fizeram o mesmo. Caso contrário, quando Milk e Ações afundasse, eles não conseguiriam ver para onde ele iria. Quem diria que, naquele instante, uma onda gigantesca seguiu de repente, seguida de um estrondo? A onda arrastou um dos jogadores para o alto. Capítulo 367 Ondas. O que está acontecendo? Praticamente todos estavam na mesma área, o que economizou tempo, pois não precisariam digitar suas mensagens no canal da equipe e, em vez disso, podiam gritar diretamente para que todos ouvissem. No instante em que o jogador foi erguido no ar pelas ondas, a cena explodiu em gritos, como se uma panela tivesse estourado. Mas, por mais gritos que fossem dados, não conseguiriam encobrir a rápida troca de tiros que se seguiu. Tá, 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 em meio aos sons dos tiros, ouvia-se também o som das ondas avançando. Inúmeras balas irromperam debaixo d'água, voando direto para o jogador que fora arremessado ao ar. Há jogadores debaixo d'água. Gritou alguém. O Lago das Mil Ondas só tinha criaturas anfíbias e feras aquáticas. Era impossível que elas tivessem qualquer habilidade com armas de fogo. Somente jogadores poderiam ter feito isso. Não acredito, exclamou alguém, surpreso. Essa pessoa vinha observando atentamente os arredores por cerca de meia hora e não havia visto nenhum sinal de jogadores debaixo d'água. Mas de repente, alguém apareceu na água e essa pessoa definitivamente não era Thousand Creations. Como ele conseguiu escapar da vista de todos? Isto Bondbolt, da guilda Blue Bloop, gaguejou de repente. Diga. Chandin Spin continuou a persegui-lo enquanto gritava. Essa parece ser uma técnica raramente vista, disse Bondbolt. O que é? Não me lembro do nome, mas era usado especificamente para batalhas na água. O personagem se escondia debaixo d'água e subia para respirar de tempos em tempos usando a espuma das ondas como cobertura. Quando surgiu, era usado para ataques furtivos em batalhas subaquáticas. Mas como exigia que o usuário ficasse muito perto da superfície da água, bastava ter cuidado para que fosse extremamente fácil enxergar através dele. Sua praticidade foi bastante prejudicada, então acabou caindo em desuso, disse Bondbolt. Acho que me lembro de algo assim. Chandin Spin ficou surpresa. Embora a técnica tenha caído em desuso, ainda é uma técnica de nível profissional, disse Bondbolt. Então isso é a Lord Grim, disse Chandin Spin sombriamente. Durante a discussão, os outros jogadores mergulharam para descobrir o motivo, quando, de repente, viram sangue jorrar e 3 jogadores foram lançados para fora da água. Em batalhas subaquáticas, os efeitos de muitas habilidades são diferentes na água do que em terra firme. Os jogadores não conseguiram identificar quais habilidades foram usadas para enviar aqueles 3 jogadores para fora da água. Mas, pelo menos, eles conseguiram ver o que estava à espreita debaixo d'água. Lord Grim. Névoa de limpeza. Os jogadores submersos parejaram no chat da equipe. Porra. Após receberem a informação, todos os outros também parejaram, pois o peso daqueles nomes era insuportável. Ikkyu, Sumo Shen. No cenário profissional, eles eram considerados a melhor dupla. Mesmo com dezenas de jogadores, ainda não tinham confiança para enfrentar esses dois. Por um instante, os jogadores que estavam alegremente em cima da água pararam de se mover,
como se tivessem concordado por acaso. Quanto esses dois não tinham certeza se deveriam lutar ou não, esperavam receber ordens claras de cima. Splash, 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 splash. Após 3 splashes consecutivos, outro splash soou quando um quarto jogador foi lançado para fora da água. Na água, também havia um movimento de recuperação rápida. No entanto, os efeitos eram diferentes. Não se tratava de um rolamento na superfície da água. Tudo o que fazia era estabilizar o personagem e diminuir sua velocidade após o contato com a água, de modo que ele não afundava como uma pedra. Recuperação rápida em terra era algo em que esses jogadores de elite eram muito hábeis. No entanto, na água, poucos deles haviam passado por treinamento especializado para isso. Os 4 jogadores falaram em suas recuperações rápidas, um após o outro. 4 respingos enquanto os 4 despencavam em direção ao fundo do lago. O efeito era semelhante ao de serem derrubados em terra. Só depois de um tempo os 4 finalmente se estabilizaram e começaram a subir em direção à superfície da água. Mas então, de repente, viram inúmeras boas flutuando e viraram a cabeça apenas para ver um raio laser disparando em sua direção. O lançador de Sumo Sheng havia disparado no rifle laser. Era um jogo, então, a menos que fosse especificado o contrário, qualquer habilidade podia ser usada na água. Apenas os efeitos seriam diferentes devido à diferença no ambiente. A maioria das habilidades simplesmente tinha a velocidade reduzida na água. Contudo, o rifle laser do lançador não parecia ter essa redução e continuava tão rápido quanto antes. Os movimentos dos personagens, porém, estavam mais lentos na água e eles não conseguiam se mover tão rapidamente quanto quando estavam em terra firme. Como eles poderiam se esquivar desse ataque? A luz do rifle laser subaquático podia ser vista até mesmo por quem estava acima da superfície do lago. A refração e o reflexo da luz brilhante transformavam a cena em um espetáculo de luzes. Era ainda mais impressionante debaixo d'água do que em terra firme. Esses 4 jogadores foram arremessados para dentro do Tangulu. Eles não morreram, mas o dano que sofreram foi considerável. Os 4 já estavam confusos e desorientados quando, de repente, uma figura nadou rapidamente até eles e lançou uma habilidade. Os 4 perceberam a habilidade se aproximando lentamente e acharam que poderiam desviar com certeza. Mas haviam se esquecido de que, embora a habilidade do oponente se movesse lentamente, seus movimentos também eram lentos. Seus olhos e mãos eram rápidos, mas os movimentos de seus personagens estavam atrasados. A habilidade que eles pensavam poder desviar com certeza acertou. O que está acontecendo lá? Os jogadores que estavam acima da água não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles viram os 4 personagens caírem na água, serem atingidos pelo rifle laser e, em seguida, viram a água continuar a ondular como se estivesse fervendo. Parecia que eram bolinhos indo para a panela, o rifle a laser era o fogo e a água estava fervendo. Socorro enquanto ainda ponderavam sobre como aqueles bolinhos estavam sendo preparados, alguém no chat da equipe pediu ajuda. Para ser sincero, eles não viram claramente quem havia virado o bolinho. Só perceberam que a situação estava estranha. Mas não havia motivo para questionar. Mesmo que seus chefes não tivessem dito se deveriam ou não continuar lutando, com os jogadores implorando por ajuda, como poderiam simplesmente ficar de braços cruzados e ignorá-los? Os jogadores na água mergulharam e olharam naquela direção. Tudo o que viram foi que aquela área já estava alagada. Não conseguiam nem ver quantas pessoas estavam lá. Nadaram apressadamente até lá, quando, de repente, viram um clarão de luz branca. Todos se assustaram. Voaram para a lista da equipe e, com certeza, um deles havia abandonado o time, o que significava que tinha sido morto. Avancem depressa. Com um morto, todos entenderam imediatamente a situação. Como resultado, esse jogador começou a incentivá-los a se apressarem. Mas, durante esse tempo, uma luz branca continuou a piscar repetidamente em meio à tempestade de ondas. Finalmente, as ondas cessaram e a água do lago se acalmou. Tudo o que restou foi um único personagem de pé, Lord Green. Os 4 morreram assim, de repente. Todos ficaram olhando fixamente, sem expressão. De repente, ficaram com medo de ir lutar. Inicialmente, eles iriam resgatá-los, mas agora que não havia ninguém para resgatar, se subissem agora, não estariam apenas pedindo para morrer. Todos pararam e não puderam deixar de olhar em volta para os lados. Mas, depois de olharem, perceberam que tinham cerca de 30 jogadores. Contra uma única pessoa, porque tinham ficado tão assustados. Ao pensar nisso, todos começaram a se sentir envergonhados. Mesmo que o oponente fosse o Deus Ikkyo, com tantos deles, realmente não havia motivo para temer. Alguns ainda estavam pensando, enquanto outros já haviam começado a gritar no canal da equipe: só tem uma pessoa. Não importa quem seja. Todo mundo para a frente.
Assim que a mensagem foi transmitida, vários jogadores começaram a avançar. O Lord Green de Yishu também não ficou parado como um idiota. Depois de eliminar 4 jogadores, ele começou a ficar sem ar, então rumou imediatamente para a superfície. Parem-no. Não o deixem subir à superfície. Alguém percebeu o que ele estava fazendo e imediatamente concluiu que Lord Green não tinha ar suficiente. Contanto que o impedissem de subir para respirar, nem precisariam lutar para vencer. Bastava deixá-lo se afogar até a morte. 2 figuras surgiram imediatamente acima de Lord Grimm, bloqueando o seu caminho para o ar. Eram 2 ninjas. Eles usaram a técnica do clone das sombras para se moverem instantaneamente até suas posições, a fim de bloqueá-lo. Lord Grimm estendeu as mãos e lançou uma granada. A explosão não foi tão grande na água, mas as ondas começaram a se agitar novamente e os 2 ninjas, junto com Lord Grimm, foram arremessados para cima. Acontece que, enquanto os 2 ninjas eram lançados para cima, Lord Grimm nadou até a superfície para respirar. Lord Grimm não parou para descansar. Lançando uma lança para a esquerda e uma espada para a direita, ele atacou os 2 ninjas. A névoa purificadora de Sulmushin parecia estar à espera, oscilando para cima e para baixo com um canhão em seus ombros. Esse tipo de oscilação, porém, não afetaria a precisão de um jogador profissional, já que os disparos do canhão faziam os 2 ninjas continuarem a rolar para fora da superfície da água. Olá, não fique aí parado ou ando. Ishii o gritou de repente. Na superfície da água, a cabeça de um personagem se destacava, encarando a cena com um ar vago. Em sua cabeça estava escrito o nome Mil Criações. Estas são para você. Lord Gin repentinamente estendeu a palma da mão e um dos ninjas voou em direção a Mil Criações. Já que você sabe como intimidar monstros novatos, também pode fazer coisas mais cruéis, não é? Disse Yeshio após derrotar um oponente de 1000 criações. Seu Lord Gin saltou repentinamente, embora não muito alto, pois estava na água. Mas com isso, conseguiu desviar dos inúmeros ataques vindos de baixo. Em seguida, abriu os braços e lançou outra granada de mão. Pô! Os jogadores que acabavam de tirar a cabeça da água viram a granada caindo em sua direção e tentaram correr às pressas, mas como poderiam se mover tão rápido na água? One. Outra onda levantou esse grupo de jogadores para o lado. Slash. E o Lord Green de Yishio mergulhou ferozmente de volta na água. Capítulo 368. Massacre por afogamento. A granada era apenas uma habilidade de nível baixo do Spitfire. Embora causasse dano em área, o dano infligido era muito baixo. No entanto, ainda era muito eficaz para limpar a área, pois tinha um tempo de recarga extremamente curto. A explosão criada pela granada podia ser vista ainda mais claramente na água. Na água, os personagens eram empurrados para todos os lados, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. As ondas na superfície da água se agitavam e os personagens que estavam prestes a emergir eram então repelidos pelas ondas de choque da explosão. Depois, eles ouviram o som de alguém entrando na água repetidamente e, em seguida, houve um clarão repentino de luz fria. Ishii usou recuperação rápida assim que entrou na água. Ele tinha controle total dos movimentos de Lord Green. Assim que submergiu, desembainhou sua espada com saque de espada. A luz da espada cortou a água, levantando uma série de boas. A velocidade da espada na água não se comparava à sua velocidade em terra, mas contra aqueles personagens subaquáticos, ainda não havia um único que pudesse se esquivar. Lord Green deu uma cambalhota e lançou a palma da mão para baixo. O efeito de arremesso da palma da flor cadente foi reduzido na água, mas como empurrou a água, o alcance do ataque da palma aumentou. Abaixo, 5 jogadores foram empurrados para o fundo do lago. Nenhuma das tropas enviadas para matar 1000 criações era fraca. Eram todos elites das principais guildas. Seja por experiência própria ou por observarem outros lutando contra Lord Gim, eles de repente entenderam uma coisa: na água, a diferença entre Lord Gim e eles era ainda maior. Isso acontecia porque a água era um ambiente especial. Na água, todos os números e efeitos das habilidades eram diferentes. Esses personagens de elite não tinham muita experiência nessa área, pois não havia muitas missões ou masmorras no jogo que precisassem ser concluídas na água. Mesmo para as que exigiam, era apenas uma pequena parte. Além disso, o combate era apenas contra um NPC, então, contanto que entendessem a estratégia, conseguiam passar facilmente. Como resultado, eles não tinham muita experiência em um combate subaquático real. Ishio era diferente. Ele tinha experiência como jogador profissional, então certamente passou por treinamento especializado para todos os tipos de situações. Para batalhas na água, as partidas profissionais tinham mapas aquáticos à disposição. Algumas equipes eram até mesmo muito boas em batalhas na água e escolhiam mapas aquáticos para obter vantagem.
Consequentemente, qualquer jogador profissional teria pesquisado e praticado para batalhas na água. No mínimo, eles não poderiam ser como jogadores comuns e continuar lutando na água como se estivessem em terra firme. Como resultado, em comparação com um profissional de alto nível, eles eram basicamente um bando de novatos. Todos ficaram imediatamente aterrorizados quando, de repente, outro som ecoou. Inúmeras ondas se agitaram, causando danos e arrastando-os. Eles se viraram para o ar e viram que névoa purificadora estava debaixo d'água. O disparo de canhão que ela havia feito criou um redemoinho giratório, sugando a água ao redor. Só então eles perceberam que não havia apenas uma pessoa que os via como novatos, mas duas. O que fazemos? Todos já tinham suas próprias ideias sobre o que fazer nessa situação, mas não puderam deixar de pedir instruções aos seus superiores. Nesse momento, os superiores eram, sem dúvida, os que mais sofriam. Eram todos especialistas, então sabiam melhor do que ninguém que a situação não era nada boa. Não haviam previsto que os adversários usariam a vantagem da experiência deles em batalhas aquáticas. Isso era bullying. Os líderes da guilda queriam chorar, mas nenhuma lágrima veio. Eles já haviam pedido 4 jogadores. Se continuassem lutando, certamente haveria mais mortes. Mais importante ainda era que, mesmo que conseguissem alguma vantagem, sem nenhuma experiência real nessa área, se seus oponentes não conseguissem derrotá-los, simplesmente recuariam. Como poderiam impedi-los de fugir? Nenhuma confiança. Nenhum deles tinha qualquer confiança. Os líderes da guilda discutiram isso em voz baixa enquanto a luta na água continuava. Os jogadores descobriram um fato aterrador. Até então, Lord Glynn havia tomado a iniciativa de atacá-los. O que isso significava? Significava que o oponente não tinha absolutamente nenhum medo deles. Ou talvez a pequena vantagem numérica não significasse nada para esse deus quando estavam na água. Os vários jogadores que tentaram lutar contra o deus só fizeram com que todos se sentissem envergonhados por eles. Seus ataques e habilidades eram disparados como se fossem as cegas, e Lord Guy não parecia ter qualquer dificuldade em se esquivar. Seus ataques, por outro lado, acertavam onde ele queria. Fujam primeiro. Fujam primeiro. Um dos jogadores não esperou pelas ordens do líder da guilda e começou a dar sua própria sugestão. Vários o seguiram imediatamente e começaram a recuar. Não se podia dizer que não estivessem tentando. Eles se esforçaram muito. No entanto, lutar na água era muito diferente de lutar em terra. Em terra, eles só podiam se mover em círculos ao seu redor. No máximo, tinham a opção de dar alguns saltos. Mas na água, havia muitas opções. Secar alguém exigia mais tropas e mais planejamento. Eles não eram especialistas nisso, então não tinham métodos para lidar com o Lord Gim. O outro homem nadava em direção a eles enquanto atacava. Todos os que estavam na água sofreram danos. Ar. Alguém gritou de repente. Todos então viram o balão de fala H, acima da cabeça dele subir em direção à superfície da água, ignorando tudo ao redor. Mas logo em seguida, um projétil de artilharia explodiu acima de sua cabeça enquanto as ondas subiam. Elas não apenas o impediram de subir, como também o empurraram para baixo. Esse cara ignorou completamente o ataque e, depois de se estabilizar, continuou a avançar em direção à superfície da água. Nesse momento, os outros pararam de prestar atenção nele. Mas, pelo canto do ou, bem na hora em que ele estava prestes a atingir a superfície da água, ele parou de repente e começou a se contorcer mecanicamente. Assustados, eles finalmente entenderam o que estava acontecendo. Afogamento. Esse cara tinha usado todo o seu ar e ficado sem vida. Esses espasmos significavam que já era tarde demais para salvá-lo. Era uma animação que o personagem fazia pouco antes de morrer para avisar o que tinha acontecido. E de fato, os espasmos logo cessaram. O personagem parou de se mover e flutuou até a superfície da água. Pouco depois, uma luz branca brilhou e o jogador escolheu reviver na cidade. A equipe havia pedido mais um membro. Essa vítima afogada poderia ser considerada um aviso para eles. A tez de metade deles havia ficado pálida. Eles estavam preocupados com isso e aquilo e se esqueceram de prestar atenção ao ar. Aqueles que haviam prestado atenção achavam que era uma tarefa extremamente básica e que não havia como esquecerem, por isso não pensaram em lembrar os outros. A quantidade de ar que tinham dependia da vigor do personagem, então cada um tinha uma quantidade diferente e não podiam usar a própria para comparar com a dos outros jogadores. Só quando um dos jogadores se afogou é que metade deles percebeu que havia cometido um erro tão básico. Esses jogadores correram imediatamente para a superfície da água como se fosse uma competição. No entanto, naquele momento, seus oponentes perceberam que eles haviam se esquecido disso e tinham um plano. Lord Green apareceu rapidamente perto deles. Ele detonou granadas, estendeu as mãos e os capturou. Em resumo, usou tudo o que estava ao seu alcance para mantê-los submersos.
Se fosse apenas o dano causado por essas habilidades, os jogadores não se preocupariam. No entanto, Ishio estava usando apenas a habilidade de deslocamento. Como eles estavam na água, um efeito de repulsão poderia ser usado para baixo, empurrando-os ainda mais para o fundo. Os jogadores faziam gestos ameaçadores, se debatiam e pediam ajuda no canal da equipe. Não era que os outros não quisessem salvá-los, mas simplesmente não tinham como. Não havia como capturar Lodgin com suas manobras astutas. Os gritos no canal da equipe ficavam cada vez mais ansiosos. Os líderes da guilda também estavam extremamente preocupados. Eles entraram na água para tentar salvá-los, mas não conseguiram fazer muita coisa. Na água, suas ordens pareciam conter centenas de erros, tantos que começaram a se sentir envergonhados por tê-las dado. Pouco tempo depois, outro personagem começou a se contorcer. Ele ficou sem ar e sem energia, então se afogou e morreu. Logo, os personagens começaram a reagir um após o outro. Foi Lord Grim, porém, quem começou a correr em direção à superfície. Ao verem isso, eles imediatamente entenderam que Lord Grim também não conseguiria se segurar por mais tempo. Eles imediatamente foram atrás dele para arrastá-lo para baixo com eles. Mas, em um momento crucial, Névoa Purificadora disparou um projétil de artilharia contra eles. Para as habilidades de lançador, desde que houvesse uma explosão, os efeitos seriam ainda mais aterrorizantes na água do que em terra. O projétil explodiu atrás de Lord Grim, fazendo as ondas rolarem. Lord Grim estava no mesmo grupo que ela, então não seria afetado. Tudo isso fazia parte das regras do jogo. Os outros, porém, eram diferentes. Eles não tinham como neutralizar a força das ondas. Como Lord Grim precisou subir para respirar, alguns dos membros de elite da guilda finalmente conseguiram escapar. No entanto, havia pelo menos 10 cadáveres boiando na água. Esse erro de baixo nível já havia causado enormes perdas para a equipe. Dispersar. A mensagem digitada por Shenjin Sping no canal da equipe. Quem sabe há quanto tempo esses jogadores esperavam por essa ordem? Eles não se imputavam se a ordem não viesse do líder da guilda. Imediatamente, correram em direção à costa. Ao virarem a cabeça para se dispersarem, descobriram que Lord Green ainda os perseguia. Todos os jogadores sentiram um arrepio. Com certeza. Inicialmente, pensaram que haviam tomado a iniciativa, imaginando se haveria uma batalha. Mas, pelo jeito, será que aquilo podia mesmo ser chamado de batalha? Os jogadores sentiram-se desanimados. Mas, devido ao seu número, o grupo de Lord Green não tinha jogadores suficientes para capturá-los a todos. Quando estavam prestes a chegar à costa, vários jogadores saltaram repentinamente de seus esconderijos na floresta. Na frente estava um lutador. Ao verem seu equipamento de nível 30, perceberam que ele estava com nível baixo e não deveria estar naquela área de treinamento. Contudo, ao verem seu ID, seus ânimos se desfizeram instantaneamente. Invasão de pãezinhos cozidos no vapor. Este era um dos principais especialistas da Guild App. Por aqui. Rápido, rápido. Tem um monte deles. Todos ouviram o grito da invasão dos pães no vapor. Tantos assim, ele está falando deles. Capítulo 369 Presos. Assim que avistaram a invasão do pãozinho no vapor, o grupo de jogadores que nadava desesperadamente em direção à margem imediatamente ficou gelado. Não que a invasão do pãozinho no vapor em si fosse assustadora, mas sim que ela havia aparecido em um momento crucial, indicando que seu oponente havia se preparado com bastante antecedência. Primeiro, ele os atraiu para a água e depois usou o fato de que esses jogadores não tinham experiência em batalhas aquáticas para lhes dar uma boa lição. Eles finalmente haviam conseguido voltar para a costa quando seus oponentes apareceram em terra para armar uma emboscada. Não eram muitos, apenas 3. No entanto, o problema é que tinham inimigos tanto em terra quanto na água. Ninguém pôde deixar de pensar na expressão bater em cachorro que está se afogando. Avancem. Mesmo com um obstáculo inesperado à frente, se permanecessem na água, seriam mortos pelo Lord Grimm. Nesse instante, quem sabe quantos gritaram isso ao mesmo tempo. Os vários jogadores que já haviam chegado à margem saltaram ferozmente para sair da água imediatamente. Enquanto estavam no ar, ouviram de repente 3 tiros vindos do bosque próximo. Encoberta pelas árvores, a clarão de uma explosão pôde ser vista e 3 projéteis de artilharia foram lançados sobre suas cabeças. Ainda no ar, não tinham para onde correr. Só lhes restava brandir suas armas e rezar para que conseguissem interceptar os projéteis. Em teoria, isso era possível, mas, além dos profissionais, poucos conseguiam de fato realizar tal feito. No momento, eles estavam controlando seus movimentos no ar, mas também queriam acertar um projétil de artilharia em alta velocidade. Esses jogadores simplesmente não tinham a habilidade necessária para isso. Os 3 projéteis de artilharia atingiram os vários jogadores que haviam saltado da água, explodindo instantaneamente.
As ondas de choque da explosão arremessaram os jogadores para longe. Vários respingos puderam ser ouvidos. Dos 5 jogadores que haviam saltado, 4 foram lançados diretamente de volta à água. A quinta pessoa saltou sob a explosão. Assim que começou a se sentir orgulhoso de si mesmo, ainda não tinha aterrissado quando um tijolo o atingiu lateralmente. Após a invasão do pãozinho no vapor, Névoa Suave avançou e desferiu um golpe duplo. Um rastro de sangue voou pelo ar e este irmão também foi lançado de volta à água com um splash. A diferença, porém, era que, após entrar na água, uma nuvem vermelha podia ser vista flutuando na superfície. Sangue jorrava. O golpe duplo de Tang Ho havia atingido o mesmo lugar 2 vezes, causando status de sangramento. Invasão do pãozinho cozido no vapor. Névoa suave. Esses dois eram os bravos generais da equipe de masmorra do Lord Grimm. Ninguém ousava menosprezá-los. Quem era aquela pessoa atirando do bosque? Eles não a tinham visto claramente. No entanto, os jogadores do Castelo Nebuloso estavam ainda mais quietos do que os de qualquer outra guilda. Isso porque aquela pessoa os fazia lembrar do jogador que havia deixado a guilda recentemente, o atirador de cavalos. Ainda havia mais um parado na margem. Ninguém o reconheceu, mas aos olhos de todos, a ameaça representada por essa pessoa era ainda maior do que a das outras 3. Isso porque ele era um invocador. Já havia invocado uma horda de criaturas e as alinhado ao longo da costa, bloqueando o seu caminho. Será que eles não estavam confiantes em derrotar o invocador? Esses especialistas não iriam tão longe, mas o ponto principal era que isso seria uma perda de tempo. Com as criaturas invocadas no caminho, a invasão do pãozinho no vapor e a névoa suave teriam tempo de chegar e jogá-las de volta na água, não é? Mas o nome da lista da equipe desapareceu. Outro jogador morreu inesperadamente na água. Os mais atentos logo perceberam que esse jogador era um dos que haviam sido jogados de volta na água. Lord Grimm e Névoa Purificador o resgataram e ele morreu rapidamente. Atrás deles estavam os perseguidores e à frente, um bloqueio. Esses líderes de guilda já tinham participado de muitas batalhas. Não era como se nunca tivessem visto aquela cena antes e imediatamente descobrissem quais vantagens os ajudariam a escapar. Despecem-se, gritou Xandin Pinho. Todos os outros seguiram imediatamente. Independentemente do caso, eles tinham a vantagem numérica. Os jogadores de Répia usavam poucos para secar muitos. Mesmo tendo obtido sucesso, não conseguiam cobrir todo o campo. Se separassem, alguns poderiam morrer, mas a maioria conseguiria escapar. Como resultado, os jogadores na água reagiram instantaneamente e começaram a nadar para a esquerda ou para a direita, com inimigos atrás deles e inimigos à sua frente, em que outra direção eles poderiam correr além da esquerda ou da direita. Ishio nada podia fazer para impedir a divisão do grupo, então só lhe restou dividir suas forças também. Os que estavam na água perseguiriam um lado, enquanto os que estavam em terra bloqueariam o outro, mas seus oponentes se dividiram novamente. Ninguém levou consigo nenhum parceiro. É cada um por si, e suas forças ficaram ainda mais dispersas. O grupo de Tanhou não desceu para a água. Eles permaneceram na margem perseguindo-os. Até mesmo esses jogadores experientes das melhores guildas pareciam novatos na água. Para jogadores como Tanhou, Stemed Boon e Lazion, não importa o quão boas fossem suas habilidades, eles precisariam praticar antes de conseguirem fazer qualquer coisa na água. Eles seriam ainda mais novatos do que os jogadores das guildas. Quanto à luz oculta, não era preciso dizer nada. A fila de criaturas invocadas na costa. Aquilo era um blefe. Na verdade, as palmas de suas mãos estavam encharcadas de suor. Tinham sido cautelosos demais. Se tivessem atacado o invocador com coragem, teriam percebido imediatamente que aquelas criaturas invocadas eram praticamente inúteis. O nível de habilidade de seu controlador era muito baixo. No fim, os bloqueios em terra não conseguiram impedir nada. Os jogadores na água nadaram um pouco ao longo da costa e depois seguiram seus próprios caminhos. Alguns deram meia volta para continuar nadando. Alguns continuaram a nadar ao longo da costa. Outros até nadaram para águas mais profundas. O grupo de Tandhou não sabia quem perseguir, quando Tandhou de repente recebeu uma mensagem de Ishil: persigam aqueles que deram meia volta. Ok. Tandhou recebeu a mensagem e ordenou que todos voltassem imediatamente para perseguir aqueles que haviam se virado para fugir. Como resultado, aqueles que não haviam se virado esperaram uma oportunidade para retornar à terra firme. Tandhou ouve que se virar para matá-los, mas Ishil pareceu adivinhar o que ela estava pensando e mandou uma mensagem: ignore-os e continue perseguindo. Por quê? Tandhou estava apenas controlando sua névoa suave para correr ao longo da costa, então teve tempo de responder. Muitos jogadores. Difícil de enfrentar. Ishil parecia estar ocupado, então não disse muito.
Tandhou se virou para o ar. Quase 10 jogadores já haviam subido na margem. Tandhou sabia que todos eram especialistas. Um contra um não seria problema, mas se fossem tantos e se também tivessem uma estratégia, ela não achava que conseguiria vencê-los. Entendendo a intenção de Ishio, Tandhou continuou a perseguir aqueles que haviam recuado, juntamente com Stemed Boom Invasion e com Salad Light. Mas a mente desses jogadores estava bem clara. Ao verem que havia jogadores do outro lado que haviam chegado à terra firme, eles imediatamente se viraram novamente, indo na direção onde outros estavam saindo da água, claramente para procurar ajuda. O que vamos fazer? Tandhou estava sem saber o que fazer. Ela tinha a mecânica, mas sua capacidade de pensar estava muito aquém do ideal. Continue perseguindo, respondeu Ishio. Tandhou contou imediatamente para todos os outros e depois se virou também. Não tinha sido fácil para aqueles 10 jogadores chegarem em terra firme. Ao verem o grupo de Soft Mist correndo em sua direção, eles imediatamente começaram a organizar sua equipe. Mesmo não estando no nível de Ikkyu ou Sumo Shen, não ousavam subestimá-los. Da última vez, quando perseguiram Lord Lim e os outros, Soft Mist havia massacrado todos em seu caminho para fora da cidade do Mingdao sozinha. Eles tinham ouvido falar de sua força. Mesmo que não houvesse nenhum especialista de elite lá naquela ocasião, ser capaz de eliminá-la em meio a uma multidão tão grande era algo que ninguém ousava afirmar ter o mesmo nível de habilidade e coragem que ela. Depressa, depressa. Cor, cor. Os cerca de 10 jogadores corriam desordenadamente de um lado para o outro. Alguns haviam sofrido danos na água e imploravam apressadamente aos clérigos que os curassem. A batalha aquática fora tão caótica que, além da coordenação, os clérigos haviam se esquecido até mesmo de prestar o apoio mais básico. Os clérigos da equipe estavam agitados e uma luz branca os envolvia. Aqueles que ainda estavam na água foram ganhando coragem ao perceberem que se aproximavam da margem. Os cerca de 10 jogadores terminaram de se posicionar. Como resultado, em vez de recuar, avançaram em direção ao grupo de Tandhou. E agora? Perguntou Tandhou a Ishio. Matar, respondeu Ishio. O quê? Então por que você não me deixou fazer isso antes? Perguntou Tandhou. Então, você ia deixar aqueles que estavam na água fugirem? Perguntou Ishio. Que maldade, disse Tandhou. Você não gostou? Perguntou Ishio. É exatamente o que eu gosto, respondeu Tandhou com um emoji sorrindo. Isso vai ser um problema? Perguntou Ishio. Talvez. Talvez um pouco no fim de semana das estrelas. Tandhou testemunhou plenamente a frase: não importa o quão bom você se considere, sempre haverá o bem melhor. A técnica dos profissionais, assim como a coordenação na competição de equipes das estrelas, a tornaram muito mais modesta. Ela estava lentamente descobrindo a diferença entre si e um verdadeiro especialista. Você pode devolver um pouco para a água, respondeu Ishio. Ah, você está na água? Perguntou Tandhou. Claro. Onde? Não estão muito longe de você. Não se preocupe comigo e apenas os envie para o meu caminho. Qualquer um que cair na água será meu, respondeu Ishio. Entendi. Tandhou finalizou a mensagem. Os cerca de 10 inimigos haviam chegado e vários jogadores na água se preparavam para pular. Tandhou ainda não tinha dito nada quando o Stemed Boom Invasion tomou a iniciativa e gritou: matem-o. Luz oculta, siga seu irmão. A voz estridente de Stemed Boom Invasion deixou cerca de 10 jogadores sonolentos. Eles até toleravam os gritos de Soft Mist, mas este Stemed Boom Invasion era apenas nível 30 e 3 e aquele Summoner com Salad Light era só nível 34. De onde esses dois irmãos tiraram tanta confiança? Os cerca de 10 jogadores olharam em volta, intrigados. Sabiam que o bosque escondia um lançador em algum lugar. Será que havia mais jogadores escondidos ali? E, rapaz, será que tem mais gente esperando para emboscar? Disse alguém sem rodeios. Não há como recuar. Vamos em frente primeiro. Gritou outro. O grupo de 3 avançou bravamente. Os cerca de 10 jogadores continuaram a observar atentamente o bosque e qualquer outro lugar onde pudessem se esconder, temendo uma emboscada. Por não estarem concentrados no que estava à sua frente, um dos 10 jogadores foi atingido no rosto por um tijolo do jogo Stemed Boom Invasion. Puta merda, eu pensei que eles fossem especialistas. O Stemed Boom Invasion acertou um tijolo na cara de um deles e ainda os menosprezou. Filho da puta. O berserker atingido pelo tijolo imediatamente ficou furioso. Ele ergueu sua espada grande e avançou contra eles com um golpe de montanha. Capítulo 370 Poucos demais. Desvirar. Tandhou gritou enquanto sua névoa suave rolava para a direita.
A invasão do pãozinho no vapor também não ficou para trás. Ele rolou para a esquerda e desviou com maestria. Pô, o camarada Luz Oculta soltou um grito firme e foi derrubado no chão pela montanha desmoronando. O solo em terra firme era macio e imediatamente cedeu, formando a figura de uma pessoa. Luz Oculta havia sido pressionado contra o chão pela espada grande. Seus braços e pernas ainda se debatiam. Não era que ele não quisesse se esquivar, mas seus dedos estavam lentos demais. Ele provavelmente só havia começado a se mover quando o ataque o atingiu, então, mesmo já estando no chão, suas mãos e braços ainda se contraíam. Ah, você é um fracasso. Seu Mad Boom invasão gagalou alto. Ele não se moveu devagar, porém, e imediatamente foi resgatá-lo, atacando a garganta do BCQ com um estrangulamento. O BCQ também não era lento. Ele imediatamente saltou para trás para tentar se esquivar, mas acabou entrando no alcance do ataque de névoa suave. Tangrou estava preparada para atacar. Assim que viu que seu inimigo havia se entregado a ela, nem se deu ao trabalho de dar um passo à frente para recebê-lo. Ela lançou a palma da mão em direção às suas costas e a palma da flor cadente o arremessou para longe. O BCQ tinha acabado de escapar do lago, mas agora estava voltando. Ah, por que você o jogou na água? O que fazemos agora? Seu Mad Boom Invasion viu o BCQ ser arremessado para longe e perguntou, arrependido. Essas palavras foram como uma rajada de vento frio em direção ao cerca de 10 jogadores. Sua voz não soava como se ele estivesse blefando. Parecia que ele estava muito confiante de que os derrotaria facilmente. Será possível. E essa invasão dos pães no vapor seja outro deus pró-deus. Alguém levantou de repente uma ideia aterradora. Essa ideia parecia racional e lógica. Se existia um Mikyu e um Sumo Shen, por que não existiria outro deus? Todos ali já tinham visto o nome de Steamed Boom Invasion na classificação. Mesmo que alguns já tivessem lutado contra ele, devido à imponência de Lord Guion, seus companheiros de equipe acabavam sendo ofuscados até certo ponto. As guildas ainda não tinham pesquisado muito sobre Steamed Boom. Sabiam apenas que ele definitivamente não era fraco. E agora, com as verdadeiras identidades de Lord Guion e Clan Sind Mist reveladas, Steamed Boom Invasion, eles estavam pensando nisso sob essa perspectiva. Acho que não, disse alguém. Qual é o motivo? O nome é muito estúpido, não é? Que tipo de especialista em brawlers tem um nome tão ridículo? Esses jogadores experientes conheciam a maioria dos brawlers do cenário profissional. Eles não se lembravam de nenhum nome estranho parecido com a invasão do pãozinho no vapor. Esse grupo de jogadores havia sido abalado pela invasão do pãozinho no vapor. Durante um momento de hesitação, Luz Oculta escalou de volta e foi impiedosamente ridicularizado pela invasão do pãozinho no vapor. Suas palavras deixaram Luz Oculta sem palavras. Fiquem aí atrás de mim e assistam ao show. Gritou Steamed Boom Invasion, deixando cerca de 10 especialistas perplexos. Quão forte era esse cara? Vamos tentar primeiro. Na pior das hipóteses, um de nós morre. Ainda havia um herói corajoso entre os cerca de 10 jogadores. Ele não achava que eles precisavam ter tanto medo. Hitou e avançou. Mas ele nem tinha chegado perto quando a equipe recebeu uma notificação. Mais uma pessoa havia abandonado o time. O que está acontecendo? Este bravo herói congelou de medo. Ele virou a cabeça para o ar para trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos ainda estavam lá. Ele então se virou para o ar para a invasão dos pães no vapor. Pô. Um tijolo atingiu seu rosto. Pô. O tijolo não conseguiu impedi-lo de xingar em voz alta. O tijolo cobrindo sua boca era apenas um efeito visual. A invasão dos pães no vapor moveu-se com agilidade e rapidamente circulou por trás dele. Chutando para dentro do lago. E Totandro. Por quê? Perguntou Steamed Boom Invasion, mas a maior força de Steamed Boom Invasion era justamente perguntar por quê, sem precisar ouvir a explicação completa para executar a tarefa. Ele perguntou enquanto desferia um gancho seguido de uma joiada nas costas, lançando o bravo herói de volta na água. Há um chefe dentro da água, respondeu Tandro calmamente. Chefe, então vamos lá e acabamos com ele, disse Steamed Boom Invasion animadamente. Não podemos. Chefe está do mesmo lado que nós, disse Tan-Ho. A invasão do pãozinho no vapor ainda estava confusa, mas seus inimigos já haviam entendido. Eles perceberam que Rikyu e Sumo Shen ainda estavam escondidos na água ao lado deles. Realmente há uma emboscada à espera. Gritou um deles. De repente, perderam toda a vontade de lutar, mas como poderiam Tan-Ho e Steamed Boom Invasion deixá-los escapar? Avançaram e atacaram. Alguns dos jogadores na água esperavam uma boa oportunidade para desembarcar, mas agora sabiam que o perigo os cercara o tempo todo.
Tentaram chegar à terra o mais rápido possível, mas então ouviram algo vindo da água. Viraram a cabeça e viram duas granadas de mão, uma à esquerda e outra à direita, descrevendo arcos acima de suas cabeças. As granadas caíram à frente deles e explodiram. As ondas os empurraram para os braços do chefe. Eles tentaram resistir, mas foi inútil. Dezenas de jogadores estavam impotentes diante de Ekil na água. O que poderiam fazer aqueles poucos? Os jogadores em terra firme podem ter pedido dois integrantes, mas contra o grupo de Tanhou, sua vantagem numérica ainda era evidente. Contudo, ao perceberem a presença de Ekil por perto e o plano do adversário de jogá-los na água, esses 10 jogadores perderam toda a esperança. Não tinham mais intenção de lutar. Seu único pensamento era fugir. Assim que começaram a correr, o grupo de Tanhou nada pôde fazer, pois eram poucos. Só podiam persegui-los. Para ganhar tempo precioso, em vez de tentar matá-los, tentaram jogá-los na água. Em termos de mecânica básica, esses jogadores não se comparavam a Tandhou e Stemed Boom Invasion. No entanto, em termos de familiaridade com Glory, eles eram muito superiores. No momento, estavam completamente indefesos, temendo a presença do deus. Tandhou e Stemed Boom Invasion se esforçaram ao máximo, mas só conseguiram jogar 5 dos jogadores de volta na água. Conceled Light estava extremamente nervoso ao enfrentar todos aqueles jogadores de alto nível, mas quem diria que eles nem sequer revidariam? Isso permitiu que ele demonstrasse sua força. Luz Oculta queria fazer uma boa apresentação, mas seu nível de habilidade era realmente muito baixo. Esses jogadores experientes simplesmente reagiram por instinto e Luz Oculta estava indefeso contra eles. Os jogadores já estavam em completa desordem, no entanto. Eles nem perceberam quão ruim esse invocador era. Não conseguimos pegá-los. Depois de jogar 5 na água, os outros 4 já tinham corrido para longe. Tanto Rose só pôde relatar com pesar. Só acaba no último instante. Não devemos desistir, disse Astelmedbon Invasion. Então vá atrás deles. São Bolus oculto. Suas habilidades em batalha eram terríveis, mas seu julgamento era excelente. É o último momento. Eu declaro, desisto, disse solenemente Astelmedbon Invasion. Idiota. Luz oculta se virou para observar a batalha de água. Puta merda, como você pode falar assim com o seu superior? Não quero mais falar com você. Vou te jogar na água para alimentar o chefe, entendeu? A invasão do pãozinho no vapor correu atrás dele. Os três estavam juntos na beira da praia, mas só conseguiam ver as ondas quebrando. Os personagens estavam debaixo d'água, então não conseguiam ver com muita clareza o que estava acontecendo. De tempos em tempos, a cabeça de um jogador aparecia, mas, segundo suas observações, qualquer um cuja cabeça aparecesse estava morto. Até então, 3 jogadores haviam mostrado a cabeça. Tudo abaixo deles era uma nuvem de luz branca. Que tipo de chefe é esse? É tão Stan pensou Stammed Boom Invasion. Tandro ficou sem palavras. Aquele irmão ainda não tinha entendido o que ela queria dizer. Ele ainda achava que era um chefe selvagem de verdade. Consaled Light, por outro lado, estava se divertindo com a estupidez de Stammed Boom Invasion e não me disse que ele estava errado. Cuidado! Uma enorme onda surgiu de repente da água. Dentro da onda havia uma figura. Stammed Boom Invasion gritou enquanto saltava para a frente para protegê-los. Diante de um perigo desconhecido, a invasão dos pães no vapor se manteve firme. Tancou percebeu que a figura na onda não era aliada, mas quando se deu conta disso, a invasão dos pães no vapor já havia se movido. Foi puro instinto. Tancou achou que a invasão do pãozinho no vapor não tinha visto direito o que tinha acontecido. Se o Lord Lind e Shield tivesse aparecido de repente, aí sim seria hilário. Os dedos de Steamed Boom Invasion estavam tão precisos como sempre. Ele desferiu um chute com um unhado estampo. Com um duplo golpe, Steamed Boom Invasion deu uma cambalhota de volta para a margem. Aquele irmão, naturalmente, tinha sido jogado de volta na água por Steamed Boom Invasion. Enquanto ele caía, os três ouviram um VCF asterisco der com a sua irmã. O irmão que voltou atrás ficou muito amargurado. Eles não eram páreo para eles na água, e a dupla de ouro formada por Ikkyo e Sumushin era extremamente assustadora. As dezenas de jogadores não conseguiam contê-los, mas a dupla teve muita facilidade em detê-los. Eles já haviam pedido a vontade de lutar há muito tempo. Só queriam fugir. Eles se esforçaram ao máximo. 3 deles morreram para dar a esse jogador a chance de escapar para a praia, mas assim que ele saiu da água, mal as pontas dos seus pés tocaram o chão, quando um pirral na praia o chutou de volta para dentro. Indo. Na água, o Lord Gind Yeshil mostrou a cabeça, elogiando a invasão do pãozinho no vapor. No entanto, em meio ao rugido das ondas, embora pudessem ouvi-lo, não conseguiam vê-lo. Dan ouvi a voz do veterano.
A invasão dos pães no vapor ou boquiaberta. Sim, eles estão na água. Ah, o senhor está lutando contra o chefe? Exclamou Stemed Boom Invasion, surpreso. Tancou pensou um pouco, mas não disse nada. Ela temia não conseguir explicar sua analogia com a invasão dos pães no vapor de forma que ele entendesse. Quero assistir. Gritou Stemed Boom Invasion, pulando na água. Logo em seguida, voltou e disse a Tandro e com Saled Light: o chefe já está morto. O senhor está lutando com os que roubaram o chefe. A água está estanha. É exatamente como o senhor disse. Não podemos ajudá-lo, então vamos ficar de guarda aqui. Se alguém aparecer, mandaremos de volta para dentro. Seu Mad Boom Invasion disse isso e usou um Yagre Stamp para demonstrar, desperdiçando seu tempo de recarga. Eu também, disse Tankou, pulando na água. Ela queria ver o que havia de tão diferente em lutar na água do que em terra firme, como Ishio havia dito. Mas ela nem teve a chance de afundar mais. A superfície da água se abriu e as cabeças de Lord Grim e Sumushing emergiram. Terminou. Perguntou Soft Mist, de Tanghou, com metade do corpo submerso. Pronto, disse Ishio. Mas são poucos demais.